Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa é a conexão que o vinho gera e as histórias que os nossos convidados têm para nos contar. Exatamente. Eu sou o Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. Já vamos entrar de sola com o nosso parceiro, que é a Chubb Gaiofato, uma das maiores seguradoras do mundo. Grande Tem o melhor Chubb. seguro de viagens para proteger você de qualquer imprevisto nas suas viagens. Melhor preço do mercado, cobertura médica para qualquer imprevisto e atendimento 24 horas. E para você do Conexão Tanino, nossa parceira com a Chubb te dá 30% de desconto. Aproveita, hein? Colocando o cupom Conexão Tanino 30. Conexão sem o acento. Conexão Tanino 30. Ó, 30% de desconto. Ninguém daí entrega isso para vocês. O diretor falou pra gente ser rápido nessas na entradas. entrada. Então vamos lá. Vambora. Então, ó, você vai... deixa o cupom aqui pra galera ver depois o cupom. Hein? Não, ele não pode perder o patrocinador também. Então, isso aí. Ó, entra aqui no cupom. Você vai lá cotar a sua viagem na Chubb. Aí você vai descobrir que ela tem um dos melhores preços do mercado. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o cupom de desconto Conexão Tanino 30, que também está aqui. E aí você vai ver que esse preço se torna imbatível. Com a diferença de preço, quando você estiver viajando, você vai fazer o quê? Comprar vinho. Tira uma foto. Posta. Compra um vinho. E marca o Conexão Tanino. É isso. Valeu. Obrigado, pessoal da Chubb. Conexão Abraço. Tem Conexão Abraço? Eu esqueci Conexão Abraço. Tem Conexão Abraço. Tem um Conexão Abraço. Então manda rápido. Que é do Diogo Caxias. Vocês sabem quem é o Diogo Caxias? Eu sei. Quem é o Diogo Caxias? É o Felizardo que ganhou o nosso sorteio na data de hoje. Ele já tá sabendo. Exatamente. O que ele ganhou? Ele ganhou o jogo Mestre do Vinho. Ele ganhou o jogo de tabuleiro Mestre dos Vinhos. Nosso amigão Marcos Gomes. Sensacional. Parabéns, Diogo. Convida a gente pra jogar, hein? Ô, Diego, verdade, parabéns. É Diogo, eu escrevi errado, é Diogo. Diogo. Precisa prestar atenção, né? Eu escrevi Diego, mas é Diogo Caxias. Não, sabe pra que é isso, né? Pra derrubar. Mas eu escrevi aqui, ó, assim, ó. Eu botei um ozinho aí, ó, olha lá, ó. Eu botei um ozinho no lápis ali, ó. Diogo, desculpa, um abraço pra você mesmo assim. Parabéns, viu? Se chamar a gente pra ir jogar o jogo, eu levo um vinho. Eu também levo um vinho, quero ver você acertar. O André leva uns vinhos sem vergonha, mas ele leva também, ele é legal, a gente gosta dele. Marcos, um abração pra você. Obrigado mais uma vez pela parceria. Apresenta nossa convidada. Vamos apresentar nossa convidada, rapaz do céu. Diretor super feliz com a gente hoje, que a gente fez a entrada super Maria, rápido. Nunca aconteceu isso no nosso programa. Nossa convidada é nascida e criada em Belo Horizonte, é formada em Direito. É, mais uma advogada aqui, rapaz. Mas também é advogada em gastronomia. Fez pós-graduação em gastronomia funcional e natural, em gastronomia vegetariana e vegana. É, rapaz. É embaixadora da Le Cordon Bleu Brasil no diplômé de Plant-Based. Depois ela vai explicar o que é isso e como é que funciona o Plant-Based aqui no Brasil. Em 2016, ela participou da primeira edição do Masterchef Profissionais. Aliás, o mais incrível de todos. Só tinha fera lá. Dário, Marcelo, a Paparoto. Ixi, foi sensacional. Ronaldão, sabia que ela né? Sabia. Nunca. Atleta, cara. Ela foi do Minas Tênis Clube, foi nadadora, tenista, jogadora de vôlei profissional. Pergunta pra ela depois se ela joga tênis ainda e com quem que ela joga. Vamos perguntar. E ela marcou o seu nome no cenário esportivo nacional ser campeã brasileira de triatlo em 2006, com 17 anos. Antes da gastronomia entrar na vida dela. Além disso, ela é empreendedora, hoje é chefe e sócia do It Kitchen, localizado lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo, um lugar muito legal. Ela é sócia também da Low Co Sorvetes, das compostas Ibá. Ela vai falar dessas compotas Ibá e vai falar também de um vinho, cara. Ela produz vinho também. Da Artse Vinho. Nossa convidada é a esposa do Thomas Simon, mãe da pequena Sara e do Davi. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Dolabella Simon. Saúde! Atleta. Depois ela vai falar. Que história é essa que você sabe que ela jogava tênis? Com quem que ela jogava tênis, cara? Não entendi essa pergunta. Tudo a sua hora. Tá Isabela, obrigado mais uma vez por você ter aceitado bater esse papo, para vir aqui bater esse papo com a gente. Pessoal, então hoje a nossa degustação vai ser um pouquinho diferente.
Como vocês estão vendo aqui, tradicionalmente a gente tem um vinho que nós vamos provar às cegas, que é o vinho que eu e o André nós trouxemos. E aí hoje nós vamos fazer a sequência aqui, ó, dos vinhos da Isabela, tá? Daqui a pouco a gente fala do nosso vinho e aí a gente especificamente fala aqui o que a Isabela trouxe E olha pra que apresentar pra interessante, gente. vinho em lata, cara. Pois é, a gente Vinho vai em lata, bater vamos esse explorar papo isso aqui, aí, vamos é. abrir, vamos, enfim, a conversa vai ser boa. Então, já que a gente está Muito falando bom. de vinho, qual a sua conexão com o vinho? No que diz respeito assim, ó, quando que você lembra na sua infância, na sua vida adulta, se foi atleta há muito tempo, né? Talvez o álcool não sei se combina com o atletismo, mas quando você, assim, você tem uma memória carinhosa, um afeto, ou foi um lance profissional, qual a sua conexão com o vinho? Eu não sou de beber. Eu nunca fiquei bêbada. Acredita? Nunca, Nem na época da faculdade. 2 faculdades você fez, né? Enfim. Não, nunca fiquei bêbada. Não sou a pessoa de beber. Eu gosto de vinho. Eu gosto de legal. harmonizar. Eu gosto dessa história de comer e beber o vinho junto. Mas eu não sou uma pessoa que, tipo... Entendi. Até acho muito legal a lata por isso, porque, né? Menos. Menos se meu marido gosta mais do que eu, então ele abre uma latinha, toma ali tranquilo, porque esse negócio de abrir a garrafa e tomar ela inteira é complicado, Não, né? Todo dia. A gente sempre fala E que aí tem a que beber lata, consciente. ela é bem é. legal por isso, mas eu não sou uma pessoa de beber muito. Eu gosto de sabor, assim, de saborear. E quando foi que você teve o estalo assim de, putz, eu gosto de vinho? Foi viajando e fazendo menu degustação, com vinho, com vinho, né? Mesmo sem conhecer nada, e aí você vai começando a, né, ter essa curiosidade. Realmente é um mundo fantástico. Viajando e fazendo, você está querendo dizer trabalhando ou Isso, estudando? Isso. E aí você desenvolvia... Na própria faculdade de gastronomia a gente forma, né? A gente tem um ano inteiro só de bebidas, assim, de drinks. Ah, tem um ano inteiro? Sim, ano inteiro. Que legal. Mas eu vi que você tem também formações internacionais. Sim. Então, nessas formações também, fora do Brasil. Também. Então, assim, se eu pedir uma comida mineira, você harmoniza com tranquilidade, mais ou menos? Não, com tranquilidade. Então, não vou pedir mineira, até porque eu sou mineira. Bacalhau harmoniza com o que, tendo em vista que daqui a 3 dias nós estamos na Páscoa? Eu vou com tinto. Boa. Olha só, A gente cara. bateu um papo aqui com o Antônio Boal, que é da vinícola Boal, e o André perguntou isso pra ele e ele respondeu exatamente a mesma coisa, Sim. com o tinto. O bacalhau, né? Pra quem não sabe, muita gente não sabe, não é um peixe, né? É. O bacalhau, ele é um processo. Então, eu tava até comentando isso a Xuxa, eu trabalho também com receitas.com da Globo. Então eu sigo lá no Instagram. Mas no receitas.com? Sim, então eu tenho minha página lá. Que legal! E aí postaram uma receita da Xuxa, e a Xuxa é vegana, né? De batalhoada. E as pessoas não leem na internet, né? Que bacalhau, que ela não come peixe, que não sei o quê. Eu falei, gente, número 1, bacalhau não é peixe. E número 2, tá escrito batata olhada, né? É batata, não é bacalhau. O povo não lê, já começa a xingar. É aquilo que a gente tava falando antes, né? O povo tem raiva de vegano. Eu não sou vegana, né? Por mais que eu tenha diploma da Le Cordon Bleu. Mas eu acho tão bom ter vegano, gente. Eles estão salvando o planeta. Deixa eles. Vamos respeitar. Vamos fazer eles aumentarem, né? É bom ter alguém abrindo mão de uma coisa tão gostosa, né? Por um bem comum, né? Então você não é vegana? Não sou. Nunca fui. Não tenho vocação nenhuma. Mas esse curso... Mas nossos vinhos são veganos. O curso que foi um curso que você fez na Le Cordon Bleu? Na verdade, eu sou embaixadora deles. Ah, é verdade. Você é embaixadora. Eu sou embaixadora. Aí no Plant Based, que tem muito a ver com a minha cozinha. Eu faço uma cozinha saudável. Você fala francês. Você fez uma entrevista em francês, eu imagino. O chefe aqui é francês, mas eu não falo francês. É francês mesmo? Eu falei por falar. Ele é o Patrick, e ele fala francês. E como é que foi isso? Ele fala inglês também. Então você desempenhou um inglês ali. Sim. Mas eu adoraria falar francês, é uma língua que eu acho belíssima. Também, assim. eu gosto bastante. Eu falo bastante. Eu não tenho facilidade com línguas. Abajura, não post. Já tentei várias vezes. Aliás, já contei aqui também a minha experiência na França. Né? Eu achei que eu fui pra França falando francês. Chegou lá. Eu descobri que eu não sabia. Não conseguia no pegar aeroporto o eu descobri que eu não sabia. Táxi? Eles falam muito rápido. É diferente. Assim, ó, no aeroporto tinha até uma certa desculpa. Por quê? Porque quem me atendeu, o taxista, ele tinha muito sotaque. Então era muito difícil. Mas a menina que me atendeu no hotel era francesa. Como eu continuei não entendendo nada, então... Pronto. Aí que eu fico, putz, o que eu mais utilizei... não adiantou Mas nada. é engraçado o pessoal falar que francês não fala inglês, eles têm raiva. Pô, nunca... foi tranquilo. Não, comigo. eles falam. Nunca tive Foram esse muito problema. educados. Eu também Pelo nunca tive. contrário, são super bacanas. O que eu mais assim. falava na França era "vous parlez anglais". E uma vez quando eu tentei, na mesma experiência, né? Eu estava perdido com a família, aí eu tentei me explicar em francês pro cara e o cara respondeu em francês. Tudo jóia. Na sequência eu tentei falar em francês com outro cara. O cara fez assim...
maybe English? Spanish? Great. Português? Coca-Cola? Coca-Cola? E os vinhos nacionais, o que você acha? Onde são produzidos seus vinhos? São todos... Hoje a gente começou com pequenos produtores. E aí, no meio desse caminho, a gente encontrou a Jolimon. E hoje, então, todos os nossos vinhos são da Jolimon. Que legal, Que são cara. do sul, né? Sim, lá do sul. O que você acha da viticultura nacional? Eu acho um espetáculo, assim. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu estaria comprando um terreno em Espírito Santo do Pinhal. Sério? É. Você ia produzir? Gostaria de produzir? Produziria. Tem uma vinícola? Gostaria. Mas é porque eu faço já coisa demais, né? Eu Caramba! sou bem surtada, assim. E acabei de construir uma casa de campo, né? Então, assim, hoje eu não tenho como. Mas a casa de campo é aonde, hein? Em Itu. É Itu? Dá pra produzir em Itu, Acho Ronaldo? que não. Cara, é que assim... Dupla poda se Eu bobear. já tentei. Então, a dupla poda. Se bobear, Mas dá. lá em Itu é muito quente, é muito sol. Eu até brinco a filial do inferno aquele lugar. É quente mesmo, Na verdade, gente. Se você entrar no quarto, a parede tá pegando fogo. Assim. Na verdade, a filial do inferno é Ribeirão Preto. Brincadeira. Pessoal, brincadeira. É a Mas as Califórnia duas brasileira, As né? duas são. Ribeirão, eles É tão- quente demais. Tem um relevo. assim, São então, José do Rio Preto. Todo mundo fala que não também. venta em Ribeirão Preto. Mentira, hein, pessoal? Um beijo. Eu amo Ribeirão Preto. Tava lá semana Olha lá, passada. ó. Mas é uma cidade maravilhosa. Não, com Maravilhosa. certeza. Toda vez Pra que eu vou... se morar, inclusive... Eu sou de uma cidadezinha... Meus pais moram até hoje numa cidadezinha do lado, que é Jabuticabal. Toda vez que eu vou pra Ribeirão, eu penso, por que eu não moro aqui? Não, é uma Eu cidade... adoro E é Ribeirão muito Preto. perto de tudo, né? O ponto dela Não, é muito é bom. Uma demais. cidade muito legal. Beleza, Mas- tô perdoado então da brincadeira. Ó. Hein? Pinhal, São Bento... Não, Espírito São Bento Santo. Sapucaí Espírito Santo do Pinhal. e Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal você se dá muito bem, por quê? Porque não só eles estão produzindo muito vinho, mas eles estão produzindo muito charcutaria, queijo. Outras coisas. Café Fora o também. café. O café de Você lá. sabe Café que cada recentemente. 10 xícaras de café no mundo, 8 passaram por Espírito Santo do Pinhal. Do Não. mundo. Opa, isso eu já não sabia, Eu é? também fiquei chocado. Eu descobri nessa Viagem essa que você viagem que eu fez, você fiz. comentou. Ainda mais você sendo mineira e Eu Minas falei, também. caramba, mas não é só porque é de lá, é porque eles têm uma grande empresa que Sim, né, sim, consegue, processa, faz todo o processo lá. distribui. Mas eu não Pô, sabia mas disso. essa eu gostei. Quer dizer, então, que você gostaria de ter uma vinícola eu aqui. teria. Rapaz, que legal. Eu acho que é a questão da dupla poda mesmo, Sim. né? Que descobriram e realmente o pessoal tá fazendo uns vinhos Espetaculares, espetaculares, assim. Qual que é a graduação alcoólica dos seus vinhos? Eu tenho que olhar, não sei de cor. Tá. Você sabe se é uma graduação alcoólica normal ou você buscou algo mais... Não, é normal. Tá, então... O que você acha? Não foi uma preocupação. 11.5. É? 11.5. Não, tá bom. Não é que eu tô lendo ali. Não, aqui é seu branco, né? Esse é 12,5. Ah, é verdade, É, é verdade. provavelmente Onze. isso. Eu li um só. É 11, 11,5. Boa, Ronaldo. Eu não decoro nada. Você acha que Fica tranquilo. nós passamos por uma tendência de bebidas com menos álcool ou de bebidas sem álcool? Ou melhor, é uma tendência isso? Sim, é uma tendência. Eu acho que é um público pequeno ainda, mas é uma tendência. A gente tá vendo até... Eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Indústria Saudável. Esse grupo, ele é meu. E é de gente da indústria. É um grupo que já passou o limite de pessoas, então sai alguém da até 847 pessoas no grupo. Não, tem mais de 1.000. É sério? Eu falei 800 de brincadeira? É o máximo mesmo. Depois da pandemia eles aumentaram um pouquinho. Caramba! E o grupo é super disputado e a gente tem lá produtores de gin, que acabou de ganhar prêmio internacional, enfim, sem álcool. Eu acho que é uma tendência. É um público pequeno ainda, assim como um vegano, são nichos, né? Mas é algo que A tendência a lá à tendência frente- é crescer, sem sombra de dúvidas. Não tenho certeza absoluta disso. Tá, assim, Interessante. pelo que a gente está conversando aqui, eu já falei para Isabela, minha esposa é super fã da Isabela, acompanhava os trabalhos, né? Assisti muita coisa da Isabela por conta da minha esposa. Obrigada. Porque tem assim, tá, algumas coisas que eu não tenho muita opção. Minha esposa chega e fala assim, ó, você viu isso daqui? Eu falo assim, mas eu tô lendo. Ela fala assim, não, mas vê isso daqui. Então, eu vi muita coisa da Isabela. Obrigada. E eu frequentei muito Agradecemos. os restaurantes da Isabela, porque minha esposa também, ela via, né? A Isabela queria, se tem a Pô, ela tinha que estar aqui hoje, pô. Pois é. Ela tinha que estar aqui. E até perdi o que eu ia falar aqui. Do vinho, pouco álcool. Com tendência. pouco álcool, muito álcool. Não é. Qual era a tendência do pouco Ah, álcool? lembrei. E aí estava falando do grupo, tal, de Da pessoas do indústria. mundo da indústria, né? Então, sabendo um pouco do seu histórico, né, que eu já acompanho há algum tempo e tal, e dessa sua pegada mais saudável, vamos dizer assim, como você vê os ultraprocessados na cultura brasileira hoje? Nem vou dizer mundial. Eu acho bem problemático. Assim, E a gente tem escapatória?
Não tem, né? Você sabe que, falando em não tem, que era uma coisa que eu até... Eu queria utilizar esse assunto para puxar A indústria brasileira hoje... mundial, eu acho, né? Uma brasileira, Mas aqui a gente acho que é pouco pior. maltratado, Tem coisa que tem aqui cara. que não tem lugar no mundo inteiro, né? É assim, você lê a De lista de produto ingredientes e a qualidade, nossa, e só cai. Cai em tamanho e qualidade. É mais porque se você vai para um país na Europa, por exemplo, você compra um ultraprocessado lá, um chocolate, que tem cacau, é gostoso. Né? Não é o melhor Aqui produto. nem cacau tem, dependendo do produto, tá né? ficando complicado. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos já é uma pandemia, Então, né? Já é... isso que eu tô falando. A gente tem a Europa, concordo com você. Mas lá o produto é melhor. É porque lá tem mais opção e as pessoas vivem disso, né? Então é bem problemático. Mas a gente falar assim de lista de ingredientes, de qualidade, o Brasil realmente tá complicado mesmo. Não sabia, não. É. E aí o que eu tava comentando com você, acho que no podcast passado, a gente trouxe uma notícia, né? Enfim, que a gente achou bem legal. E fazia tempo que eu queria falar sobre isso. Eu, por um acaso, ela é minha afilhada, sou padrinho de casamento dela. Ela é uma médica neurologista de Belo Horizonte. Ela chama Carolina Carmona, casada com um irmão meu. Deve ser minha prima. BH? Aí, ó. BH. Vai saber, olha, minha prima, ela mora no prédio da minha mãe, ela conhece um vizinho meu, já namorou um primo meu, alguma coisa. Se entrar no Facebook aqui agora, você vai ver. Com certeza Coisa vai ter impressionante, Belo Horizonte impressionante. Pra fazer nada errado na BH, fica de olho. E a Carol, ela criou um abaixo-assinado para mobilizar as pessoas para uma alimentação mais saudável para as crianças nas escolas de Belo Horizonte. Eu faço esse trabalho com a Sapori, aqui em São Paulo. Ah, que legal. Então, eu entro nas escolas com receitas e opções, né, funcionais, saudáveis, zero açúcar. E aí, porque assim, chefe de cozinha que sabe fazer comida saudável, a gente não tem. É pouquíssimo. As pessoas não têm esse interesse, assim, é uma coisa impressionante. Até um Que esse preconceito foi o seu mesmo. caminho, né? É o meu caminho. Quando você era atleta, Sim. não tinha comida, não foi mais ou menos Sim, isso? quando eu formei em gastronomia, você falou de futebol, um dos meus primeiros trabalhos fora de restaurante, eu criava cardápios para jogador de futebol, para famílias, assim, não sou nutricionista. De Minas Gerais, eu imagino. Cruzeiro e... Atlético e Cruzeiro. Ai, Atlético. Então eu chegava na casa da pessoa, se era funcionária, se era a esposa, se era a própria pessoa que cozinhava. Pô, já olhava ali o que ele tinha ali na dispensa, isso aqui não é legal, vamos substituir por isso, parará, e trazia várias receitas com e-books, na época não era e-book, né? Uma apostila com isso. Então, assim, é uma coisa que eu faço. Eu sou referência hoje no mercado de cozinha saudável, meu buffet então se a gente trabalha com a Nike, Luciano Bruno lançou agora uma marca de suplementos, a gente que fez o buffet dele. Então, assim, para mim é muito natural a cozinha saudável e gostosa, né? Você foi no Natu, você viu que é uma comida, né, boa. E eu acredito muito no equilíbrio gostosa. também. Gostosa, saudável. Eu entrei no MasterChef com atum em crosta de gergelim com talharim de pupunha. Então era um prato low carb, super saudável, praticamente, né? Então, é a minha cozinha. Na época, 2016, não se falava disso. Eu achava que eu era vegana. As pessoas confundiam muito, né? É a participante vegana, saiu na Veja, participante vegana, foi eliminada cozinhando um coelho. Mas nunca fui vegana, não. Até acredito que é diferente, as pessoas confundem, né? Na época, então, ninguém... Vegetariano com vegano, com uma pessoa que não, só até hoje, diminui. as pessoas acham que plant-based e vegano é a mesma coisa. Não é. Então... Qual que é a diferença? Então, para começar, né? Desculpa a ignorância. O que é plant-based? São alimentos à base de plantas. Ok. Que é vegano. Okay. Mas o vegano, ele tem uma filosofia diferente. O vegano, o que é? Ele pensa muito no bem-estar animal e na natureza, enfim. O plant-based, ele pensa muito na saúde. Então, para o vegano, comer um quibe frito, que não tenha carne, ok. No plant-based, a fritura já não é tão aceita. A gente pensa mais na saudabilidade. E, né, é uma dieta, né, querendo ou não, é uma dieta que defende que produtos de origem animal não fazem bem para a saúde, câncer, enfim. Então, é uma dieta vegana, mas com diferentes... Assim, por exemplo, você vai comer vegano, você tem hambúrguer vegano, batata frita é vegano. Né? A gente tem vários pratos que são veganos, enfim, naturalmente veganos. Então, o plant-based é um vegetariano... É um vegano. Então, mas o vegetariano não é o que se alimenta só de... Não, o vegetariano, ele... Tem gente que ainda consome ovo, queijo, leite. O vegano legal. O vegano e o plant-based nem mel. Por exemplo, o mel para eles é uma exploração da abelha. Então também não entra, mesmo não consumindo o animal em si,
É mais radical, assim. Mas não usa o vegano, ele não usa roupa meio de vida, couro, né? ele não usa... O plant-based não tem isso. O plant-based não é um estilo de vida, é uma dieta. Entendi. Eu conheci uma moça uma vez, e aí ela tava me contando da alimentação dela, né? Tava na transição. Eu falei, que legal, você é vegano. Então, assim, não sou. Eu falei, não, mas ela falou assim, mel... Não consigo me desapegar do mel. Tem muito mineiro que não consegue largar o queijo, pois né? É. E me fala uma coisa, essa esfirra de escarola, ela é o quê? Ela deve ter ricota, né? Não, só... Não, é só escarola mesmo. Então acredito eu que seja farinha, água, fermento e escarola, Isso. alho, cebola, azeite ou óleo. Então é... Tranquilo. Acredito eu que ela seja vegana. Entendi. Pode comer. Mas voltando lá em BH, achei muito bacana isso, porque... Bacana. Cara, é uma tendência, assim, e é... Eu faço muita compra no açaí, porque eu compro volumes para eventos. Gente, eu vejo o carrinho das pessoas, eu acho assustador. Somente início de mês, que tá todo mundo com dinheiro ali, né? Fazendo a compra do mês, aquela compra grande. Mas Todoro... Cara, é salsicha, é biscoito, é todinho, é iogurte com muito açúcar, são pão branco, é a base mesmo alimentar hoje. A gente... E eu sou a pessoa que julga carrinho das pessoas, eu fico olhando, eu gosto. É que assim, Eu gosto de olhar carrinho. uma das perspectivas é o quanto que aquela pessoa tem de dinheiro para... E o quanto que aquela pessoa tem de informação também para fazer mais as informação compras. do que dinheiro, porque é muito mais barato você comer. Se você parar ali no açougue e sacolão, é muito mais barato do que ultraprocessado. É porque ele Mas te o cara não engana. quer ter o trabalho, compra lá exato. pronto... Ele te engana, ultraprocessado, né? Porque é uma caloria vazia, um negócio que não vai te alimentar, não vai te dar nutrientes e não é barato. Mas é prático. Né? Você está falando de ler o rótulo, né? A minha esposa faz isso, né? E ela ensinou a minha filha a fazer isso. Nossa, eu faço e o Enzo também agora. Não, também não, eu não faço. Nossa. Mas, de fato, elas afastam certos alimentos por conta das informações nutricionais que tem atrás do rótulo. rótulo. Muito liberado aqui no Brasil. Aliás, aprendi com o Davi Laranjeira, que vai estar aqui falando sobre... Ele é muito meu amigo. O Davi, ele vai estar aqui... Estive com ele semana passada. Acho que marcamos hoje a data com ele já. Ele vai falar de toda essa polêmica, enfim, ele é polêmico. da indústria Davi e tudo é mais. polêmico. Recebeu processo já de empresas aí, porque ele fala mesmo, Ele né? fala mesmo, ele não liga não. Essa trabalho, mas ele fala. Essa minha amiga, Carol, o lance é que assim, ela puxou sozinha, né? Esse abaixo-assinado. Eu lembro que quando a gente falou aqui, o objetivo era 70 mil votos, assinaturas. Estava com 65, 67. Porque a ideia é empurrar... É um processo político mais legítimo, né? Uma movimentação social para virar num PL. Olha, vou falar, eu que trabalho dentro de escola, assim, é quase impossível. Porque você tem numa escola pais que... Então, nem aí. Eles falam, eu não quero que tire isso dos meus filhos. Eu acho que tem que comer um bolo com açúcar, com farinha. Eu não acho legal tirar isso. E tem outros... E na hora do lanche, de mandar o lanche, né? Então, assim... Você vê que tem pai que manda ultraprocessado todos os dias para criança. E é problemático porque tem criança que não tem isso e quer comer. Criança não entende, e vicia, né? Vicia. Ele tem ali os produtos... Vicia no cérebro. Tem criança que tem aquilo. vergonha de levar lanche saudável para a escola. Quando a minha filha tinha a idade da sua filha, a gente estava procurando uma escola e uma das escolas que a gente acabou não... Optando. É porque na hora do recreio as crianças traziam, cada um trazia o seu lanche, uma criança trouxe uma pizza no recreio. Abriu a pizza. Dela. Teve uma lei que proibiram, não sei se vocês viram, ultraprocessado. Aqui em São Paulo, né? Mas Sim. nenhuma escola conseguiu. Então, não consegue, porque os pais mandam e falam, vou continuar mandando. E manda bis, e manda Coca-Cola, manda Cheetos, não quer saber. Eu acho que a lei proíbe a cantina de vender, não é mas isso? também teve de levar. De levar? Mas não durou em nenhuma escola. Aí depende da escola, talvez. Na hora que você manda o informe pros pais, já dá uma polêmica, é grupo, né, de WhatsApp, aquela loucura. Total. Eu vou mandar o que eu quiser, meu filho come o que eu quero... E é muito complicado, porque eu vou para mudar um cardápio de uma escola, eu chego lá e eu vejo as crianças chegando, às vezes com o motorista, com a babá, ou com os pais mesmo, comendo uma bala fine, comendo um Doritos. Aí você fala, cara, como é que um menino desse vai gostar da comida da escola? É lógico que ele vai chegar pro pai dele e vai falar que a comida é ruim. Ele tá acostumado, o paladar dele já é outro, assim, desde criança, né? Não tá acostumado com uma comida, né, de verdade, né? Não, meu filho não prova comida, você acredita? Eu não gosto de... No pêssaro agora tem um doce, que é uma alface, e ele não come de jeito nenhum. No meio da reza você tem que comer essa alface, que é como se fosse uma geleia, assim, que é batido um vinho com nozes e uva passa. Eu não como alface, mamãe. Eu falo, mas por que você não come? Verdinho, eu não quero gosto. verdinho. Mas como é que você sabe que você não gosta? Você nunca comeu? Porque eu não gosto.
gosto e não prova. Quantos anos? 4 anos. E por que você acha? Porque assim, não é da A minha mãe, filha né? prova tudo. Ah, é muito dele, assim, não sei. Ele nasceu com essa A sua chave. filha come Tudo. prova Um dia mesmo. eu falei, Sara, a gente devia comer mais salada, folhas, porque criança tem essa dificuldade. Ela chegou pra mim e falou assim. Aí eu falei, a gente pode colocar um queijinho, uma castanha que você gosta. Ela, caviar, mamãe? Eu falei, oi? Ela, adoro ovas. Ela é desse. Sério? Eu vou com ela em japonês fazer omakase, enfim, ela quer provar tudo, tudo. Ela nem quer nem saber o que é. Mini polvo, ela prova tudo. Sabe o que é interessante? Quando tinha um negócio com Meu o filho Enzo, é o contrário. com meu filho, que ele sempre experimentou de tudo e tal, chegou um momento, eu não lembro, 4, 5, 6 anos, que ele começou, eu não quero verdinho. Meu filho nunca comeu uva. Não quero verdinho. E aí a gente recebeu uma orientação da pediatra dele, falou assim, olha, criança não morre de fome. Então, assim, faz o... Só que é o seguinte, tem que controlar a mãe, porque a mãe normalmente acaba... né? O meu pediatra, ele fala assim, já viu o filho de rico morrer de fome? Exatamente. Ele falou assim, olha, tem a saladinha aqui. Eu não quero. Então é o seguinte, então você não vai comer. Eu falei, não vamos fazer isso com o moleque, não vamos fazer isso com o moleque. Vamos fazer, vai, combinando com isso, vamos fazer. Você vai comer? Não vou comer, vamos tirar. Tiramos, ele começou a chorar. E a pediatra falou, deixa eu chorar. Conforme for, não vai comer. Vai comer só no dia seguinte. Não deu 15 minutos. O moleque veio, tá bom, eu como um pouquinho também, porque eu tô com fome. Foi lá e comeu e falei, nossa, uva. cara. Meu sonho é ver ele comer uma uva. Eu falo, Davi, o dia que você comer uma uva, você vai amar. Eu não gosto de uva. Mas você nunca comeu. Mas eu não gosto. Eu falo, mas prova. Eu faço tudo que os psicólogos falam pra não fazer. Eu te dou o videogame do Mario, tudo que ele ama. Se você comer uma uva, ele pensa, não vou comer. Aí minha filha fica, come uma uva. Ele não prova uma uva. Mas vai ter idade com a influência dos amigos. Uma hora vai. Eu não me preocupo. Ele come arroz, feijão, carninha, ele adora cenoura, pepino, ele come. Legal. Mas ele não prova um tomate, ele não prova uma alface. Ele ama chuchu, adora chuchu. Então, assim, né, não tem muito o que fazer. Chuchu? Não, chuchu ele esconde. Sabe aqueles mini chuchus? Ele esconde. É mesmo? Ele é apaixonado por chuchu, mini acho chuchu. Um negócio tão sem graça. Mas esse mini chuchu, você cozinha na água, ele é gostosinho. É? Come ele geladinho. Caramba. Mas ele tem isso, cenourinha e pepininho, ele adora. Mas as coisas que ele não provou ainda, ele fala, não provar. quero, acabou. Aí ele tem as frutas que ele gosta. E é isso, assim, eu não vou ficar pirada porque ele tá super bem de saúde e tudo, come na escola direitinho, mas ele não prova verdura, legumes, ele não... Eu sempre conto essa história, que uma vez a gente tava super cansado, minha esposa, vamos passar no supermercado, começou a chover, falei, cara, vamos outro dia, ela, não, vamos passar no supermercado, precisa passar no supermercado, eu falei assim, cara, o que precisa comprar? Fala a verdade. Falei assim, isso. Falei, a gente vai entrar, vai comprar isso e vamos embora. Tá entendido? Tá entendido. Aí desceu eu, ela e minha filha. Minha filha era bem pequenininha assim, né? E aí eu tô nervoso, né? Pegando as coisas lá. Aí minha filha tava ali naquela parte fria, ela pegou um brócolis e fez assim, pai, compra brócolis. Papai, compra brócolis. Eu falei, larga isso daí. Não tava na lista. Larga isso daí já! Aí tinha uma senhora do meu lado, a senhora fez assim, tô pedindo pra comprar inusitado. No mínimo inusitado. Meu filho gosta de brócolis. Mas nunca... Eu falo que é mini árvore. Aí eu começo, o Hulk é verde porque ele come verde. Eu minto, eu faço tudo que os psicólogos falam pra não fazer, eu faço. Eu minto. Tento de tudo. Falando em escola, né? Falei, a minha amiga, ela tá com uma luta em BH e tal, não sei o quê. Você colocou os seus filhos em escola pública. Sim. Então, Você até postou recentemente, né? Postei, mó polêmica, não sei porquê, mas deu, né? Não, mas é legal. Não é uma opção natural. Não do é. Eu acho que por isso que deu tanta polêmica. Especialmente dos brasileiros, as famílias que têm condição de optar por uma escola privada. Sim. Então, qual que foi a ideia? Então, eles estudam SEI e EMEI, né? Que até os 6 anos, no caso deles, 5, porque eles são de março. Começo de ano. Depois eu vou tirar, eu vou colocar na escola particular, porque realmente, quando entra na alfabetização, é complicado. Mas SEI e EMEI, em São Paulo, né? É maravilhosa, é maravilhosa. Eu fiquei muito surpreendida, assim, num grupo de WhatsApp, me mandaram, falaram, gente, vocês já olharam aí no bairro de vocês? Eu, não estava pensando muito ainda nisso, meus filhos ainda eram muito pequenos. Mas aí, quando chegou a hora de matricular, assim, no ano seguinte a Sara teria que entrar, né? Porque é obrigatório a idade que ela teria. Eu falei pro meu marido, vamos olhar? Ele, de jeito nenhum. Meu marido foi bem, não, que isso, pra quê? Vamos colocar na hebraica, né? Sei a gente lá, mora do né? lado de uma outra escola, Red House ali, de Janópolis, vamos colocar aqui. Eu falei, vamos olhar, não custa nada olhar. E a gente ficou, ele também ficou encantado, assim, com a escola. Putz, que legal. E aí a gente colocou e tem sido maravilhoso. Até por isso que meu marido escreveu no LinkedIn, furou a bolha também. Impressionante, assim, o tanto de gente. A gente está até participando agora de algumas outras coisas.
Eu imagino que Muito deve ter um monte de gente apareceu questionando, mas vários- e aí? Como é que é? Sim, apareceram vários convites e da gente até entender melhor, conhecer melhor, porque assim, eu contei a minha vivência, né? Mas tive que pesquisar bastante, porque veio muito hate, muita coisa. Mas estou muito feliz, assim. Infelizmente, né, primeira série não é tão legal assim no estado. Mas a da Prefeitura de São Paulo, realmente, a gente vale a pena conhecer, uma Que coisa que eu legal, indico, e cara. valorizar os profissionais, porque são pessoas muito dedicadas à cozinha, comida, impecável, nutricionista Que dentro da legal, escola cara. todos os dias, fiscalizando. Se tem uma criança que não come glúten, se é vegana, tem a comida dela, tudo. Gente, é uma coisa assim que você não acredita. Que eu olhei escolas particulares e estrutura também, assim, não... Impressionante, assim. E a Claro, fotinha que você postou é linda dos dois. eles amam a escola, Poxa, amam, que- amam. E é uma Ah, coisa eles aí. amam. Linda foto, linda, linda. E eles amam a escola, são apaixonados. Eu diria que, no geral, as escolas do estado de São Paulo são... Assim, estou falando do estado de São Paulo porque são as que eu tive a oportunidade de conhecer. De fato, elas são muito boas também. Como o SUS, por exemplo, tem um atendimento, no geral, de excelência. Sim. Não é qualquer país no mundo que Não. você tem a possibilidade de entrar no hospital, não colocar R$1 lá. Ah, o É dinheiro, verdade. na verdade, vem... sim, ele vem do orçamento público, é uma opção do Estado brasileiro. Mas, no geral, o atendimento, a gente viu na pandemia, né? Enfim... E o SUS está em tudo, né? O Todo SUS tá em mundo. tudo. Não, quando você compara, né, com outros países, o próprio Estados Unidos, quando você vai Não, nessa... As pessoas preferem morrer. É, mas é muito Elas louco. não têm dinheiro pra... É muito É louco. isso. É. Vai chamar uma isso. ambulância? Não, de jeito nenhum, não tem dinheiro pra pagar. Exatamente, é isso. Não chama. Mas deixa eu falar uma coisa, antes dele fazer a pergunta, que ficou um negócio aqui que você falou que fez, enfim, cardápios aí para jogadores. Eu imagino que foi lá de Minas Gerais. Sim, foi antes do Masterchef. Algum time ganhou, foi campeão por causa disso ou não? Como é que foi? Lá em BH só o Atlético e o Cruzeiro que ganha. Mas né? e aí? Você começou a fazer, os caras começaram a mandar bem lá? Na ou não? época que eu fiz, o Atlético foi campeão da Libertadores. Aí, É. tá vendo? Foi a única época que o Atlético ganhou alguma coisa da Eu minha... fiquei aqui e falei, quero saber Da se os minha, caras eu sou renderam atleticana, bem. né? E na vida inteira só o Cruzeiro ganhou, né? A minha vida, né? Só o Cruzeiro ganhava, só o Cruzeiro ganhava. Então, o primeiro título importante do Atlético foi esse, que foi a Libertadores. Aí, ó, tá vendo? Alimentação Mas saudável. eu te falar, é importante, sabia? Porque, Sim. querendo ou não, a alimentação é uma coisa Claro. muito social, né? Então, é ultraprocessado, você vê que são as classes menos favorecidas, que são as que mais consomem. Então, são pessoas que vieram de baixo, né? E têm condição de mudar, e querem se alimentar bem. Então, é bem importante, assim. Gente, alimentação é quase tudo, E né? pro atleta, gasolina, né? Exato. Imagina. Pô, Vamos para que vinha esse? Deixa eu Vamos. colocar um pouquinho aqui no um seu. pouquinho aqui no meu. Gente, eu não... Aroma, Achei ele muito bom. É laranja. cor laranja. Pode ser um vinho laranja ou um rosé, né? Enfim. Porque hoje tem muitos vinhos laranja mesmo, Ele é né? muito bom. É. Hum. O que sabe você qual achou que é? do vinho? Olha, eu achei ele bem equilibrado. Eu gosto dessa acidez. É um vinho que me agradou muito, assim. também. Eu não gosto de vinho muito ácido. Eu gosto de vinho mais frutado. É bem frutado esse vinho. Bem aromático, né? Eu tava contando pro André e pra Isabela que um dos deslizes que a gente não deve dar, ou pelo menos eu prefiro, tento não Evitar. dar, evitar, quando você leva um vinho pro restaurante e o vinho que você tá levando não tá na carta do restaurante. E uma vez eu fui de vez em quando eu vou no restaurante, chama Cozinha dos Ferrari, aqui na Moca, né? Moca, né? E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui lá, eu falei assim, tem vinho? Aí as meninas viraram pra mim e falaram assim, ó, agora eu tô tem. lembrando. Eu falei assim, posso ver a carta? Ela falou assim, tinto e branco. Ela falou tinto e branco. Qual que você quer? Um tinto ou um O branco? branco, eu acho que era esse daqui, ó. E aí eu levei esse vinho pra tomar lá depois, e aí quando eu cheguei lá, esqueceu que tinha. eu lembrei que era esse daqui, ó. Então esse vinho, ó, ele é da vinícola, né, Vita Eterna, é um vinho rosé, na verdade, e ele vem como aqui, ó, vegano, natural, é de Pinto Bandeira, Serra Gaúcha, Vinho Pinot, gaúcho. é de 2022, 12,4 de álcool, Vinho muito gostoso. Muito fácil de beber, né? e é isso. Eu peguei lá, eles falam, usa práticas biodinâmicas, mínima intervenção com leveduras selvagens. Isso, boa, isso daí.
daí. Belo vinho, vocês estão precisam vendo conhecer aqui. os vinhos do sul, né? Não, com certeza. esse Os vinhos daqui, do sul ó. são Agora- espetaculares. Eu Bandeira. não lembrava que eu tinha tomado lá na cozinha dos Ferrari. E aí eu não lembro aonde que eu vi, estava lendo a respeito de alguma coisa, eu comprei alguns vinhos lá da Vita Eterna. E tem mais um em casa pra gente provar aqui, um tinto deles também. Mas hoje foi o Rosé, também gostei bastante. Então tá, agora a gente vai passar Muito bom. para os Muito vinhos bom. da Bonita, Isabela. Então assim, ó, o primeiro vinho dela Essa é é um gaúcha. vinho branco seco, Vocês estão vendo já a imagem aqui na tela. vinho artesanal em edição limitada. Será que eles estão vendo mesmo? Então, Será? diretor. Você Não colocou aí sei. já. Colocou. A gente tem isso, a edição limitada, porque a gente, né, faz uma quantidade de Ah. latas e depois a gente fica livre pra mudar, né? Você lembra da uva ou não? Ai, tem que ler. Ou na verdade, deve ser São- algumas eu uvas. acho que esse é Depois só eu vejo. uma. Tá. Depois eu vejo aqui, depois eu acho. Então assim, ó, vamos... Vamos abrir aí, Quem Ronaldo. vai fazer isso daqui, ó? Isso daqui Vamos, Ronaldo. a gente vai... Era pra eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Depois eu ponho. Esse daqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O André vai tomar na taça e eu vou tomar direto na latinha. Olha que cor Você vai querer um bonita. pouquinho do seu vinho? Não Não, tá de precisa, boa? tô Então tá tranquilo. bom. Já conhece esse vinho aqui? Brincadeira. Tomou pouco vinho? É? Deixa eu falar quais são. Olha só, cara. Vinhozinho pra tomar gelado assim na piscininha, num dia de calor. A ideia desse vinho é isso. Eu Rapaz. até brinco, eu falo, é um vinho de ocasião, não é um dia que eu vou comemorar com a minha esposa, vou pedir alguém em casamento. Não é, gente. Eu acho que ele tem um espaço dele, é um espaço diferente. Interessante. Posso Eu dar acho uma que- sugestão pros dois? Claro. Agora vocês invertem. Toma um gole da taça e toma um gole da latinha. Não. Pra saber a diferença. Não vou tomar na taça dele. Ah, você nem a fala o pau. quê? Pra experimentar ali? Não, daí. Você não quer dividir a taça? Tá. Eu Não, escovei não os quero- dentes, Ronaldo. Pera Não aí. quero dividir a lata. Então, Depois o você Ronaldo toma tem a umas sua. besteiras. Toma. Eu vou tomar o outro na latinha, então. Vou tomar Aí, o outro na pronto. Tem uma taça aqui, ó. Não foi boa essa Ele não tem o ideia, sapinho, não, diretor. cara. O cara até acha Peço que eu tenho perdão, um peço sapinho. perdão. Não queria te Não sei. envenenar, desculpa. Não sei, venenou, Vamos lá. Então, Isabela, Ó, esse é o branco. É interessante porque, assim, é só a forma, né? Porque o sabor é o mesmo, Deixa eu Mas é que no... Você não acha que fica mais aromático? Não, é que na taça você percebe mais algumas coisas que na lata assim, não percebe. fica Mas, cara, Isso, fica difícil de sentir Chenin o Blanc. aroma. Chenin Blanc, olha que legal. legal. Esse é, deixa eu ver os outros. Fica difícil de você sentir o aroma na taça, Sim. concordo. Então, E é interessante que a gente muda sempre, assim. Por isso que a gente coloca edição limitada, pra Vai ter rodando. essa... Eu já vi um que tem fotinho das pessoas aqui. Esse é da Cláudia Leite. Aí é o do Tem a Carnaval de foto da Salvador. Cláudia Leite, É. né? A gente sempre faz uma coleção especial para o Carnaval de Salvador. Mas o que pros a Cláudia fãs Leite tem a ver dela. com isso? Ela é nossa sócia. Então a gente tá bem forte em Salvador. A gente faz a venda do vinho. E a venda com a foto dela, né? É o vinho que... Aí é moscatel. É um vinho mais... Ah, é um moscatel. Moscatel. Tem o rosé, tem o branco. Mais docicado, mais docinho. E o pessoal compra pra guardar a lata. Não abre de jeito nenhum. Realmente são fãs Sério? de Cláudia Leite. Que barato. Ó, o tinto é Cabernet Sauvignon e Merlot. Deixa eu ver. Agora... Que interessante. Agora que você cara. falou, pra mim parece que abriu um pouco mais na taça. Pra mim tava a mesma coisa, só o aroma diferente, agora... Ele Tá. abre diferente mais. tomar na... Mas assim, é a praticidade, Mas né? é gostoso. Ah, né? É a praticidade, Eu cara. gostei de tomar na latinha. Putz, Eu gostei de tomar na latinha. Ó, o rosé muito tem interessante, planilha. cara. Assim, ó, se eu tivesse Na verdade, pro pedido de casamento também pouco importa, né? Desde que venha o pedido da pessoa Total, que você ama, é. que você gosta. Boa, boa. Mas é assim, um ó, vinho de ocasião. cara, É um assim, vinho de ó, ocasião. isso daqui Você vai na- assistir um Netflix, vai na comer pra- uma pipoca, pô, quero tomar um vinhozinho. Pô, na praia, na pipoca piscina, combina, hein? mete uma... Num clube que não super pode, também. não pode, né, garrafa, não pode vidro, ele é uma opção legal. Sim, sim. Mas a gente já tem a garrafa, né? Você viu? A gente tem um espumante rosé. Tem um espumante e esse rosé. ano a gente entra com os 3 na garrafa também. Então, Vocês vão ter, além da lata, vamos manter o mesmo vinho vai ser ou vão ser... diferente. Ah, Vai ser outro vinho. Ou spoiler aqui, hein? Vai ser outro vinho. Aí vamos ter o branco, o tinto e o rosé. Feito no Brasil também. Também. Aí vai ser com a Jolimon. Com a Jolimon. Com a Jolimon. Que legal, cara. Quem sabe daqui a pouco com a vinícola dela, hein?
Quem sabe Porque um ela dia. quer montar uma vinícola, hein? E Santo Antônio do Pinhal, né? É, ué. Espírito Já tem Santo. 88 Quando projetos ela lá, daqui a falando pouco vai pra ele ser que eu o... fui Não na consigo. Merum, eu fiquei encantada, assim. Eles estão bem no início também, né? Mas fizeram um trabalho lá, um bom gosto. É muito bonita. E domingo eles têm uma paella maravilhosa com a chefe Lúcia. Tem que ir, gente. Ó, e o dono da Mero veio do mercado de meio de pagamento, era Ah. da Mastercard. Sim, o Sérgio. Tá lá agora. É, Mudou rapaz. a vida completamente, né? Caramba. Falando em mudar a vida completamente, você passou pelo Masterchef, o primeiro Masterchef profissional. Com 26 anos. Como foi a experiência? Olha, então, quando eu cheguei no programa... Desculpa interromper. Experiência e importância, se teve, enfim. Sim. Eu já me senti muito privilegiada de estar ali, né? Eram 24 selecionados, eu estava entre eles. E Desculpa, era, como assim, foi pra você entrar? Eu me inscrevi. Normal, assim, mandei um vídeo no YouTube, tudo É direitinho. mesmo? Eu tinha 26 anos, eu não tinha assistido o programa ainda, mas quando começou a falar, por que você não se inscreve? Aí eu fui olhar, eu falei, pô, não posso, porque eu sou formada em gastronomia e trabalho em restaurante. Então eu não poderia ser amadora. Aí quando lançaram o profissional, uma pessoa falou pra mim, se inscreve, eu me inscrevi. E me chamaram. Achei até que era trote, achei que era meio É bonzona, mesmo? né? Seu irmão? Lá, que você Quinta vai vir pra série. São Paulo, a gente vai emitir sua Você passagem, fala, meu irmão tudo tá me pela sacaneando, Band. né? Até hoje a pessoa que me ligou fala, pô, você não teve emoção nenhuma, né? Eu falei, tinha certeza que era meu irmão. Tipo, me sacaneando, de certeza. E aí fui, participei de todas as seletivas mesmo e entrei. E Seletiva? Mas como é que é? pro profissional é um pouquinho diferente, não é aquela gravada, né? Enfim, mas a Mas gente... você vai lá e... Sim, você vai lá e passa com a equipe gastronômica da Band, né? Que é O cara vê se você realmente é profissional mesmo. Te fazem várias perguntas. Aí você participa também dentro de uma faculdade de gastronomia aqui em São Paulo, eles gravam como se fosse um programa. Porque É eles querem mesmo? saber se você é bom de câmera, se você sabe responder. Então é uma coisa que, Que né? legal, cara. Importante para um programa de televisão, né? Não tem como não ser. É um programa de gastronomia, mas antes de tudo é um programa de entretenimento, né? Então eles também fazem esse tipo de teste de câmera. Aí tem um psicotécnico também. Tem gente que não passa no psicotécnico, olha que triste. É tipo o quê, assim? É perguntas assim, você tá lá e algum participante fala alguma coisa e você tá com uma faca na mão, o que você faria? Sabe umas coisas assim? Tipo, nada. Não, o foda é que alguém foi, não passou. Sabe por né, que com eu essa sei que teve pergunta. gente que não passou? Porque a gente vê as pessoas entrando. E teve gente que eu não vi entrando no programa. Então, quer O dizer André que- não passaria. E é a última prova. Mil! A última prova é o psicotécnico. Então tem gente que fica. Aí eu fico pensando, será que eles querem os mais doidos ou os menos doidos também, né? Porque é entretenimento. O cara aqui então. assim com a panela e vai, corta aqui, o cara penteou o cabelo. Meu! Peraí. E você chegou a alguma conclusão? Então, eu fui boazinha. Então você acha que foram os menos doidos? Eu acho que foram os menos doidos. Então E tá mais bom. só tinha doido. É mesmo? Eu assustei, assim, porque, 26 anos, vindo de Belo Horizonte, um Ivo Lopes, que era chefe do Duecoque na época, o Ricardo Bonomi, que era chefe do Buffet Fazano. Era um pessoal já... Tinha uma que era professora da Le Cordon Bleu Paris. Ah, o próprio Ivo, né? Então, o Ivo era do Ecoque Cara, na época. O Ivo era do cozinha Ecoque? muito. O Ivo cozinha muito. O Ivo é cozinha antiga, assim, cara bom. Rolou uma treta lá, ele e a Rolou, Paparoto lá. rolou. Feia. Não, esse primeiro foi Acho que eles não se falam até hoje. sensacional, Mas cara. assim, pra mim, quando eu saio, eu até falo isso com a Ana Paula Padrão, só de ter chegado onde eu cheguei, eu achei que eu ia sair desde o Que primeiro dia, legal. entendeu? Eu ficava assim, pô, tinha coisa que eu nunca tinha usado, que não tinha em Belo Horizonte. Lá tinha um forno combinado, que hoje custa 100 mil reais um forno desse. Você acha que tinha em BH? Eu não sabia nem ligar um forno desse. Cozinhar no sous vide, termocirculador, Que né? todo... Não tinha chegado isso na minha cidade ainda. Eu tinha 26 anos, eu não era chefe de nada. Eu lembro do Dário, Era o Dário que auxiliar. tava indo super bem, ele acabou, não foi pra final. Depois ele foi no programa que era da Rede Globo, que eu não lembro o eles nome. me chamaram, sabia? Todas E as vezes ele no ganhou programa. lá o da Rede Ganhou. Globo, O Dário cara. é muito legal e eu achava que ele ia ganhar. Porque eu achava que ele tinha muito perfil de ganhar um programa, tá vendo? Eu acertei Não, e na ele, Globo. ele caía, chorava. Ele tem quando muito ele passou perfil, pra assim, semifinal. ele cozinha muito e ele tem um perfil E ele tá legal fazendo de história em Santos, hein? programa, Tá. Ele tem uns 3 restaurantes em Santos São Paulo assim que tá também. bombando, cara. Ele é muito bom e faz uma cozinha, né, caiçara, né, de verdade. Então ele, por exemplo, o bacalhau, ele faz o processo do bacalhau com peixes lá do litoral dele. Então ele faz um trabalho muito bonito, muito bacana, assim. Que legal, cara. Tá, e o que você foi a 10ª, né? Nesse... Eu acho que foi oitavo, Oitavo, não tá, lembro. então, é. errei. Eram 24, no primeiro eles eliminaram uma galera. Tá, então assim, o que você... Com essa galera muito fera, que você tá dizendo, né? E com algumas novidades... Que você Eu não era tinha- mais nova do programa, você é louco. Pois é, e algumas novidades assim que você não tinha em BH, eu acho que não só você falou de
do ferramental, né, para desenvolver a sua cozinha, mas talvez alguns ingredientes, né, também que eles devem ter colocado. O que você acha que você acertou que te levou tão longe no programa? Ah, sim, eu fiquei muito na minha zona de conforto o tempo todo. Qual era a sua zona de conforto? Porque eu já sabia cozinhar, eu não inventei moda, não. Eu fiquei ali. Mas não tinha lá uns desafios, tipo, ó, vocês vão ter que agora cozinhar um negócio que não é da sua zona de conforto? Não tinha? Mas aí eu conseguia trazer, ou então eles passavam alguma coisa, enfim. Você ia correndo lá pro supermercado pra pegar as coisas? Mas eu fiquei muito na minha zona de conforto. Eu não fiz nada, assim, que eu nunca tinha feito. E o dia que eu fui eliminada, eu achei que eu cozinhei muito, assim. Eu fiquei chateada, porque... O que você tinha eu feito? entrei no camarim, tipo assim, pô, arrasei. Nossa, ficou bom demais. Foi uma prova de eliminação, onde era um coelho, eles te deram um coelho, você tinha que desossar, rechear e entregar o coelho. Eu fiz um coelho recheado com cogumelo e bacon, então eu refoguei o bacon, cogumelo. Já fiquei com fome. Fechei ali ele, coloquei no forno e fiz um aspargos, um tomate confitado e um molho de jabuticaba. Nossa. E pra mim, meu prato tava espetacular, assim. Mas era meu dia de sair, assim, certamente, porque tava muito bom. Os outros, de repente, acabaram... Ah, não, teve uns lá que eu falava, não é possível, tá melhor que o meu de jeito nenhum. Pra mim, eu tinha que ter ganho. É mesmo? Eu fiquei, mas na hora de sair, eu saí toda, não, maravilhoso, foi incrível. Mas, mas é a percepção dos juízes lá também, de repente tem alguma coisa que o meu molho tava muito ácido. Jabuticaba ácida. Quem que falou? Pode falar aí, quem foi? Acho que os três falaram. Os três? Acho que a Paola não sei. A Paola falou que o tomate e o aspargos não combinam, bem, eles inventam, né? Gente, é gosto, né? Ela falou assim, achei que tá... Não é o meu dia, só essa menina vai sair. Mas assim, pra mim, meu prato estava um espetáculo, assim. Rapaz! E eu gostava de comer, porque a gente ficava lá o dia inteiro, né? Você começa a gravar 8 horas da manhã, ficava até 10 horas da noite. E eu gostava de comer a minha comida que eu fazia durante o programa. E eu comi, tava muito gostoso. Eu fiquei chateada. Eu falei, pô, certeza, porque você não pode comer o dos outros. Então eu não posso te falar o meu não pode? Não, de jeito nenhum. Uma das principais regras do programa é não poder experimentar o prato do colega. Até por isso, porque senão eu podia chegar e falar que a comida da fulana não tava tão bom igual o meu. É gosto. Gente, cozinha naquela lavação de roupa suja eu falo isso e os pessoal fica bravo. Que não é gosto. Não, é gosto, gente. Mas você participou da lavação? Independentemente da técnica, né? Briguei com todo mundo. Independentemente da técnica, tem o gosto. Putz, isso aqui Sim. eu gosto, Então, aqui eu não assim, gosto, né? Putz. Por que da briga e qual foi o partido que você tomou? O meu programa, ele foi pautado muito em machismo e feminismo. E eu sou feminista. E trabalho em cozinha e já sofri muito assédio, enfim, coisas dentro... Tem muito machismo gente. Muito. E as mulheres que estavam comigo lá negando isso, eu comecei a ficar revoltada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É mesmo? Que isso? Elas, mas tem trabalhos que a mulher realmente não tem tanta... Eu falei, gente, mas que ignorância. Aí eu comecei a ficar brava. A própria Daisy também, a Fádia, a Priscila, todas defendendo que não existia isso dentro da cozinha. Que gente, igual. pra começar, existe em qualquer lugar. Na cozinha Sim. é mais acentuado ainda. E segue sendo, né? É um tema que a gente... Aí era eu contra todos, entendeu? Todos os homens falaram que não existe e as mulheres também falando que não existia. Eu falei, caramba. Ainda bem que eles cortaram muita coisa, porque eu fiquei nós brava. entrevistamos aqui o Fabrício, do Hambúrguer Perfeito, e a gente fez essa pergunta tentando olhar a visão das hamburguerias. Do chapeiro, já falei, o chapeiro. E não a chapeira. Porque são poucas mulheres, quando você fala numa lanchonete... eu não lembro de ter visto uma mulher na chapa. Hoje a gente vê algumas, tem até churrasqueiras. Assim, mas é muito pouco ainda, mas são né? São poucas. Gente, tem, tinha na época e continua... Na época era pior ainda e continua tendo. A gente explora bastante essa ideia aqui do assédio ou da dificuldade da mulher em determinada profissão. É uma profissão noturna, né, para começar. Então já vê como que a mulher tá fazendo na rua à noite, né? Então já começa por aí, né? Então você acha que a gastronomia é um ambiente machista? Sem sombra de dúvidas. Muito. O que é ser feminista? Para mim o feminismo é ter os direitos iguais, então receber o mesmo salário, ter o mesmo tratamento, por exemplo, a forma, isso é uma coisa que eu falei na época no programa, um garçom, ele não, se eu sou a chefe, é diferente a forma que ele recebe algo que eu vou pedir para fazer e de um homem, ele respeita mais, então ele respeita a força bruta, ele tem medo, né? De mulher não tem. Então, dentro de uma cozinha que a coisa esquenta ali, que a coisa fica complicada, né? Ele não recebe a ordem da mesma forma. Não recebe. Da Isabela, menina de 26 anos. Não, de jeito nenhum. E da Isabela Dolabella, famosíssima. Quando eu saí do programa, me chamaram para fazer
Isso é engraçado. Excelente pergunta, Ronaldo. Me chamaram para fazer cardápios de motéis. Cardápio Motel. de motel? É. Quando eu cheguei nas cozinhas, eram só homens, bem mais velhos do que eu, de virar as costas pra mim e falar: o que essa menina tá fazendo aqui, que tá achando que vai me ensinar alguma coisa? E a ideia era trazer pratos mais leves para o motel. Então, por isso que eles me chamaram. Era ter pratos Pro cara não ter uma congestão ali. Genial! Mas você sabe que eu Genial. descobri uma coisa? Motel em São Paulo só não faliu até hoje porque as pessoas traem na hora do almoço. É por isso que não... Aí eu descobri isso Caraca! trabalhando no motel. Então, por que eles queriam? Porque as pessoas Bomba! vão... Isso é uma bomba! As pessoas vão no motel pra almoçar. Que é o horário que elas conseguem fugir ali sem, né? Nossa. Tanto homens quanto as mulheres casados que não vão dar suspeita pra, né? Então é uma preocupação do motel o almoço, ter um almoço leve, um almoço... O cara vai na quarta-feira no motel no hora do almoço, come uma feijoada. Era isso, era calabresa, pizza, Nossa, lasanha com arroz. velho. Aí eu fiz de vários, acho que eram 9 casas. E todas que eu entrava, os caras me tratavam mal, viravam as costas. Tipo, se fosse um homem ali, jamais Se faria fosse um homem de negócio 26 desse. anos, não faria isso? Não faria. Não faria. Tá, ó, antes, só pra deixar claro, tá? Então, eu sou Caramba. tão feminista quanto você. A mulher tem uma importância ímpar na minha vida, desde a minha mãe. Eu sou casado com mulher, eu tenho filha mulher. E nós estamos falando de coisas muito básicas. Eu até achei que você ia falar do feminismo algo mais Não, eu forte. sou porque, do básico. Porque é muito básico isso pra mim. Você respeitar outro ser humano, Mas independentemente... pra mim o feminismo é O básico já não vem igualdade. acontecendo, É igualdade. né? Eu não acho que tem que ser tratada diferente. É igual, gente. É o mesmo não, salário, é o mesmo respeito. Respeito, né? Na verdade, e assim, se a gente partir de um pressuposto que o respeito é algo que deve estar nas nossas relações, né? Já fica mais incompreensível qualquer falta de respeito. Mas beleza. Muito bom, muito legal. Masterchef, vou só para terminar essa história do Masterchef. O que você levou de positivo? O que você levou de negativo? Só positivo. O Masterchef abriu legal. muita porta pra mim, assim, muita mesmo. Marcas que eu sonhava em ter, como Le Creuset, KitchenAid, própria Tramontina. Trabalhei com todas essas marcas. Então, assim, foram coisas... E eu saí de lá chefe de cozinha, né? Porque chefe é um cargo, não é uma profissão. A gente forma cozinheiro. Mas eu saí de lá com convite pra chefiar uma cozinha, coisa que se eu não tivesse entrado no Masterchef, eu demora muitos De anos. fato mudou sua vida. Mudou minha vida, completamente. Então tá, Mas, ó, cara. Isabela, Deu um salto. Pulei umas etapas. você, eu não sei, não sei, mas nós vamos tomar agora esse rosé aqui, ó. Rosé. Eu sempre fico Aqui, na aqui, ó, dúvida faz qual aqui, que é abre meu aqui, favorito. Ronaldo. Abre aqui, ó. Quem que vai tomar no... Aqui, Ronaldo, aqui, ó. Diretor, pegou? Fala pra ele que pegou. Pegou. Que perfeito. delícia. Você quer tomar onde? Eu quero agora começar Põe pra você aí. Eu quero tomar na latinha agora, Cor aqui, pra bonita, começar na latinha. Ó. Cor bonita mesmo, hein? Lindo ali do tipo. A Jolimão faz uns vinhos espetaculares, cara. Não tô puxando o saco não, porque eu não conheço eles, mas... Né, não, a gente fez com Giareta também alguns. Eu acho que, se não me engano, esse é do Giareta. Mas agora a gente tá passando, vai ser tudo Jolimão. Eu queria muito mudar de assunto, mas você... Ela puxa a gente pra Puxa. certos assuntos. Eu falo muito. Não, de forma A gente foi do alguma. motel, eu quero saber qual foi o outro convite inusitado que você foi convidado pra fazer cardápio. Futebol, motel... É, escola, motel. Não, escola tudo bem. Mas eu acho que motel foi o Não, mais... motel é... Eu fiz é algumas difícil. semanas atrás um cardápio para um lançamento de um prédio. Eu achei super engraçado. Lançamento no prédio? Sim. Um baita prédio, hein? Não é Foi, aquele Lamborghini foi. lá não, né? Porque Foi tem um Lamborghini que estão lançando agora aí da foi Cirela. um prédio de altíssimo Que padrão. assim. legal! Mas foi super legal, foi inusitado. Já fiz tanta coisa, gente. Já cozinhei com banana, que só podia usar banana numa feira de banana. Como assim? Só banana? Eu fiz um ceviche de banana da terra. Isso é legal. Eu gosto muito de desafios, assim, da pessoa. E lá no It Kitchen a gente trabalha muito com marcas. Hoje, por exemplo, foi uma marca de cosméticos, de cremes. Falei pra ela, me manda todos os ingredientes desse produto que vocês estão lançando, que eu vou criar alguma coisa com alguma conexão com sua lista aí de... Eu vou chegar no It Kitchen, vou até aproveitar depois e vou fazer um gancho. Mas assim, você não deixa a gente chegar lá, porque qual que foi o produto mais inusitado que você cozinhou, então? Ou qual que foi a receita mais inusitada? Não varia da banana. A receita mais Ninho inusitada. do tinha que coelho, mais- né? Ninho do coelho. Ninho do coelho. Que mais te desafiou, vamos dizer assim? Melhor. Cara, isso aqui foi um negócio que pediram pra eu fazer, que eu fiz e... Olha, eu já tive que... Parece simples, mas um cacio e pepe num supermercado.
com tanto de gente assistindo, foi uma aula show. Foi desafiador, assim, porque é um prato que... É simples, mas esses são os mais... Mas pra dar errado, pra você não conseguir emocionar ali... E aí eu consegui. Foi um dia... Eu fiquei em casa, fiz vários cachopepes antes. Falei, se eu colocar um pouquinho de água antes, juntar uma água quente... Mas foi uma coisa que... Foi uma das coisas que me deixou mais tensas, assim. Foi essa aula show, que é um prato muito simples, né, gente? Mas se não for um queijo muito... E era a marca de queijo. Então, se desse errado... Né? Você ia acabar com o queijo que tava me levando ali, me pagando. Então foi uma coisa que eu fiquei meio tensa. É bobo, mas eu fiquei meio tensa. E já teve algum que você foi e deu errado? Nunca. Eu sou muito maluca, gente. Uma vez me chamaram pra uma feira gluten free. Eu nunca tinha feito a receita. Eu cheguei lá, a pessoa me perguntou, cadê sua apresentação, pendrive? Eu falei, tem nada. Quando eu olhei, tava o Rodrigo Hilbert sentado, a sala lotada, fila. Eu falei, meu Deus, era um pão de queijo vegano com uma marca que chama Novo, que é um ovo vegano. Eu nunca tinha feito na vida. Eu não tinha olhado como é que... Eu não fiz visita técnica, não fiz nada. Aí eu fiquei meio com medo também. Falei, nossa senhora. E eu tinha 1 hora pra fazer uma receita. Que é muito tempo. Não, muito tempo. 1 hora, sei lá. Eu tinha que falar. E eram médicos, nutricionistas, só gente muito... Aí eu comecei a abrir pra pergunta. Deu tudo. Eu sou muito... Meu marido fala, você é muito cara de pau. Meu Deus. Você vai sem nunca ter feito. Você é louca. Esses ambientes, assim, por exemplo, eu tava lá no supermercado, agora uma outra feira e tal. É um ambiente que você gosta também, né? Eu gosto, adoro diferente, assim. Eu não gosto de rotina. Eu gosto de coisas diferentes. Legal. De ser desafiada, assim. Nada de feminismo nem de machismo, né? Passamos já e todos aqui concordamos que o melhor time do mundo é o Corinthians. Vai, Corinthians. Thomas. O respeito é importante. Fiquei sabendo que ele é Corinthians. É um time que eu admiro muito, assim, a torcida, né? Todos os valores da torcida do Corinthians. Eu acho eles maravilhosos. Nós também. Apesar de você torcer pro... Eu torço pro Atlético Mineiro, mas tá bem alinhado em casa também. Atlético Mineiro. E quando joga o Corinthians contra o Palmeiras? Ai, não. Aí, Corinthians é o segundo. Mas se for Atlético e Corinthians... Não que eu acho que torcer mude alguma coisa, mas eu torço pro Atlético. Então, sabe o Dan Stubach? Aliás, Dan... Encontrei o Dan, eu paraliso na frente de pessoas que eu admiro demais. Eu acho que ele mora em Janópolis, porque eu vejo ele direto. Não, fala pra ele que a gente quer. Que eu queria muito. Se encontrar com ele no parque, né? Não, eu queria muito entrevistar ele. E uma vez eu tava. Pô, era só falar, porque eu conheço ele, pô. Ele mora lá em Janópolis, eu já vi ele mais de uma vez lá. Não conheço não, mas eu dou um jeito. Eu vou conhecer. Vou conhecer. Meu marido deve conhecer. Eu tava saindo, eu tava indo pra arquibancada, tava assistindo o jogo do Corinthians, ele também é corintiano. E aí eu tava saindo ali de uma lojinha que tem no Corinthians e ele tava entrando. E aí, cara, eu parei na frente dele, eu fiz assim, aí ele pegou, ele me deu a mão, fez assim, ficou olhando pra mim, eu falei assim, sou seu fã, foi embora, eu travo. Você travou. Eu gosto muito do Criolo também, lembra? Uma vez na Copa, até mandei mensagem pra vocês. Foi. Aí o André falou assim, vai lá, falar com o cara. Fala com o cara, meu, porra. Enfim. E por que comecei a falar do Dan Stubach? Porque a gente tava falando de travar, sei lá, Corinthians, já lembrei. Comida, Corinthians. Então assim, a gente partiu desse pressuposto do respeito nos relacionamentos. Hoje, quem são quem tá mandando melhor na gastronomia? Os chefes homens ou as mulheres? Não tem a menor relevância o sexo. Pra mim não tem a menor relevância o sexo. Eu acho que é mais difícil pra mulher chegar lá. Acho. Não, tenho certeza. Mas mas assim, na hora de eu contratar, eu prefiro trabalhar com mulher. Sou bem sincera. Garçom não, gosto de garçom homem. Mas na cozinha eu acho mulher mais organizada, enfim. Eu prefiro. Eu gosto mais de trabalhar com mulher. Tenho experiências melhores, assim. Legal. Minha pergunta poderia ter sido melhor também. Desculpa, vamos lá. Tá desculpado, Ronaldo. Tá desculpado. Fala um pouquinho dos seus projetos, assim, ó, dos que você quiser, mas se você puder começar, até porque a gente acabou de falar, do It Kitchen. O It Kitchen hoje é o que mais toma meu tempo, né? Sem sombra de dúvidas. A gente tem evento lá praticamente todos os dias. A gente abriu não tem nem 2 anos. São eventos corporativos, a maioria. Também fazemos aniversários, estilo Caixa Misteriosa, tipo um reality show mesmo de gastronomia. Vocês fazem team building lá, né? Muito. Quase todos os dias. É? Eu adorei que ela me convidou essa semana, porque geralmente a gente não tem muito evento em semanas de feriado. Eu acho que como é muito corporativas, ninguém quer parar mais um dia, né, de evento. E aí no feriado o cara já faz um remoto ali pra viajar, né? Então, aí são semanas mais tranquilas pra mim. Pra você... Mas eu vim de 20 dias trabalhando direto, de sábado a domingo, segunda, todos os dias eventos externos. Que legal, cara. Pra você, ouvinte,
telespectadora que não sabe o que é team building, Team building. Team building. Então, a gente tira Você as pessoas do escritório e leva para um ambiente de cozinha, mas... Divide as pessoas em dividimos, grupos, em times. Mas a gente fala muito de trabalho ali dentro. Então, por exemplo, dentro de uma cozinha, você tem 1 hora para cozinhar. Então, assim, liderança... Quem organiza, tempo, quem executa, quem não sei o quê. a limpeza e organização, a criatividade, a apresentação. Então, assim, você saber... Pô, tem 1 hora. O trabalho fazer uma lúdico, massa que tem que né? fermentar? Não vou. Então, você tem que, né... Então, é entregar um projeto, né? Mas, no caso ali, a gente leva isso para dentro de uma cozinha e até para empresas que estão criando times novos. Então, ou então que estão num momento estressante. Então, leva para lá. A gente faz muito off-site também, que a pessoa chega lá de manhã, vai embora meia-noite, fica o dia inteiro lá dentro da casa. Então, a gente tem uma sala de reunião grande. E o cara que não sabe fritar um ovo, ele vai se virar com alguma tarefa. Eu e a Luísa, que é minha sócia, ela também é chefe, e a gente fica o tempo todo auxiliando. E é diferente, não é um... A gente é boazinha. Ela não é tanto assim, não, mas eu sou mais boazinha. A gente teve o Henrique Fogaça lá outro dia, até pela Heineken, e ele... se transformou em Henrique Fogaça do Masterchef. Ai, Luísa, você devia ser assim, Bela, brigar com os outros, gritar... Não. Isso dá audiência, isso dá audiência. Eu falei, eu não consigo, não é meu, é dele. Pra ele é super natural. Mas ele tem aquele estilo bruto, ele Menino, toca numa banda que é... E o pessoal assustava. Trash metal, e ele sei lá. bate mesmo. Eu falei, não é meu estilo, não. Me dava até uns... Falei, nossa, parece que eu tô no programa de novo, criando. Tá. O seu outro projeto são os vinhos que a gente tá tomando agora. Isso. E o que mais? Eu tenho a Ibá também. A Ibá são geleias em bisnaga. A gente tem geleia, mel, estamos lançando manteiga. A gente tem geleia zero açúcar, que são fruta e tâmara. Mas pra a quem manteiga lê o rótulo, nosso rótulo é o melhor rótulo do A manteiga mercado. também... Manteiga em bisnaga, 6 meses de validade, fora da geladeira, só creme de leite e sal. A gente vai lançar sem sal Sério? também. Caraca, que legal. É tudo em bisnaga. A gente tem café também, que é lá do Espírito Santo do Pinhal. Minha esposa fica sabendo dessa linha aí. Tô até vendo em casa. Só. Então, gente, é muito prático. E assim, ela não estraga. Por quê? O que estraga a geleia? Que nossas avós falavam, né? Não coloca o garfo sujo, não volta, não sei o quê. Ela é em bisnaga. Então, é a praticidade. Entendeu? Você só coloca... Não estraga. Eu tenho geleia lá desde da primeira que a gente invasou. Eu guardei várias. E eu fico olhando. Não estraga. Mas eu preciso fazer uma pergunta. De onde surgiram as ideias? Como é que entraram os negócios? Tanto do It, quanto da geleia, quanto do... Como é que foi? A Louco também, né? Que é o sorvete zero Sim, açúcar. Louco No momento sorvete. a gente não tá fabricando ele, mas também foi uma ideia que até hoje ninguém conseguiu copiar, assim, como a gente fez. A gente é o único sorvete de leite ninho licenciado do mundo. É A gente fez mesmo? com a Nestlé, E também um sorvete de baixa caloria. Mas a gente foi sempre observando tendências. Não vou falar que eu sou inovadora, que eu que inventei. Não foi. Não, mas é uma tendência, mas você foi lá e mas fez assim, acontecer, né? Trazer para o Brasil, né? Bisnaga, a gente já tá aí há uns 2, 3 anos, até mais, eu acho. Talvez. E ninguém fez até hoje. Então, e a gente tá indo muito bem. É um produto, por exemplo, dentro de um supermercado, que aqueles potes de vidro que ocupam muito espaço, a gente tem um negócio que cabem 30 geleias num espacinho de supermercado. A gente briga por espaço, né? Sim, por prateleira. total. Então é um produto que não quebra, que não estraga, que você põe numa cesta pra você mandar pelo correio. Assim como a latinha. Então é praticidade, né? Quando eu vou empreender, eu vou entrar em algum negócio, eu penso muito nisso, né? Fazer algo diferente e algo que vai sanar algum problema, né? Então, no caso aqui, a gente sanou vários problemas, tanto com a geleia quanto com o sorvete. É um sorvete que você pode comer todos os dias de baixa caloria. A geleia, espaço menor, não estraga. Então, são problemas que tem nos concorrentes que a gente não tem. É mais difícil? É mais difícil. As pessoas olham a bisnaga e falam, não, achei que era um creme. Então, pra passar no rosto? O sorvete, a pessoa, baixa caloria, não vou nem provar. Então, assim, você tem a resistência, mas você tem que... Depois você quebra a resistência. Aí você consegue entrar mais facilmente no mercado. Só para complementar a pergunta do André aqui, você já era empreendedora assim em BH? Mutatis mutandis, né? Com 18 anos eu abri a primeira brigadeiria gourmet de Belo Horizonte. Então que era mas bem... Na época que você era atleta. E aí eu descontinuei, eu vendi para minha sócia, eu saí porque eu queria trabalhar com cozinha mesmo. Eu não queria ser confeiteira, fazer brigadeiro. Mas foi a primeira. A gente vendia, era caríssimo. Assim, a gente usava chocolate Calebu, ninguém usava isso, fazia de pistache. Isso não existia em Belo Horizonte. Na época que o pistache ninguém nem sabia hoje que era. O hype é o pistache. Ninguém né? sabia o que era. Então, assim, a gente fazia coisas bem diferentes, assim.
para a cidade na época, né? Claro. 2005, 2004, 2014, desculpa, gente. 2005 eu tinha 10 anos de idade. Caramba. Já que ele falou do hype, qual que é o restaurante mais subestimado de São Paulo? Qual o restaurante que você não entende o hype? Ah, não sei, assim, subestimado. Que é fera demais. Você fala, putz, aqui devia Ninguém ter... dá bola. Por que devia que ter até ninguém, Michelin. Por que ninguém olha pra isso daqui? Não sei. Você sai muito pra... Eu gosto de comida asiática, assim, quando eu vou sair, eu É? gosto de comer sushi, izakaya, eu gosto de comida Inclusive, asiática. hoje você fez um izakaya, que ela postou uns 20 stories do hoje. Otoshi, Otoshi Izakaya. Izakaya Otoshi, agora eu não lembro. É, o Toshi Izakaya. É bom. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito de comida japonesa, eu gosto muito de izakaya. Quando a gente tá falando de... É o que eu mais gosto de comer. Quando a gente tá falando da mulher na cozinha e de reticências para alguns... para algumas cozinhas em especial, né, alguns estilos, vamos dizer assim, a mulher tem muita dificuldade para ser sushi. Tem um preconceito da mão quente, né? Sei lá quem inventou o negócio. Exatamente. Da mão quente. Que não E o Sushi Vaz tem uma sushi, não sei como fala, sushi Sushi woman, Vaz, né? Não, sushi woman, não sei. Acredito que seja tá. sushi. E para ela conseguir aparecer nessa cena gastronômica, ela morou um tempo no Japão. E tem uma reportagem na Piauí, salvo engano dela. Ela morou no Japão e ela participava de concursos lá no Japão para mostrar que ela era boa de verdade. É isso, pra mulher é mais difícil, é o que eu te falei. Você tem que provar. Nesse caso, ainda mais, Você né? tem que Porque provar, tem todo né? um preconceito, uma O história. homem não precisa provar tanto quanto a mulher. Ela teve que provar que ela era capaz, né? Tá, e aí é o Otoshi que se indica, mas o Otoshi é conhecido, né? Não é subestimado. Não, mas assim, não, de subestimado não tem nenhum que eu acho que é subestimado, não. Acho que hoje em dia com as redes sociais, né? Quando chega... Agora, hypado tem muito que, pelo amor de Deus, Que é, né? putz, tá bombando, aí você vai lá e fala, nossa. Eu prefiro nem comentar, mas tem muita coisa ruim que... Depois você me fala em off. Em off eu falo. Se é algum lugar que a gente tá indo achando que tá no Nossa, hype mas e muita não tá. coisa ruim que tá indo muito bem, assim. Eu acho que o paladar do brasileiro ainda é bem limitado, né? É muito camarão com cream cheese, requeijão, né? Essas coisas que pra mim não tem como. Também não sou fã. Risotos super cozidos, aqueles pratos instagramáveis. Eu gosto de uma cozinha mais pura, assim. Entendi. Mas tem muita gente fazendo um trabalho lindo aí, diferente. São Paulo, assim, tem Olha essa... surreal, né? Não, São Paulo é Isso incrível. Ali na Vila Madalena, onde eu tô, eu almoço muito no Kenzo na Liberdade, que eu amo, é meu japonês favorito da Liberdade. Eu já contei essa história aqui no podcast. Na pandemia, então, assim, os restaurantes precisavam sobreviver. E aí o pessoal do Kenzo, eles iam entregar em casa. Mas quando chegou para entregar, eu falei assim, não é o entregador, igual, né? É o pessoal... Não. É o o sushi pessoal man, do restaurante. Olha, eu acho que eram os proprietários. E aí depois passou a pandemia, eu fui com um amigo, a família tal, lá no Kenzo, e aí a pessoa que veio me servir, eu falei assim, você ia entregar lá na minha casa. Com puta cuidado, era sensacional. Não, lá é sempre foi, diferenciado. né? Lá eu fui quando abriu sem querer, eu vi aquela portinha, parecia uma coisa meio japonesa mesmo, né? E bonitinha. Né? Eu falei, vou entrar aqui, fiquei muito amiga deles, assim, até deles me chamarem para comer o carê dos funcionários no final de Olha! semana. Legal. Eu gosto muito de lá, acho que meu macassê favorito, já fiz vários, meu programa favorito da vida é fazer o macassê, assim, não tem nada que me deixa mais feliz do que me chamar pra fazer um macassê. E eu gosto muito do Kenzo e gosto muito de um que chama Kubuzushi, que é do Serginho. É ali na Vila Madalena. E aí eu fico porque é pertinho pra mim. Quando eu quero comer comida quente, eu vou no Otoshi. Quando eu quero comer comida fria, eu vou no... Quase toda semana. Eu gosto de almoçar fora. Então, quando eu tenho tempo no trabalho, eu vou pra um desses dois, assim, que estão ali. Porque pra Liberdade é um pouco mais complicado de eu ir. Mas eu amo o executivo deles. Amo. Eu gosto muito de comida japonesa também. Lá na Vila Madalena, que você tá falando, acho que tem o Lobozó. Que é muito bom. E o Currotela do lado, também que era um restaurante bom. que eu acho que uma pegada que talvez... Muito bom. Gente, São Paulo acho que eu tô com fome, tô ficando com fome tem muito aqui, viu? restaurante Deixa bom, eu pegar mais uma esfirrinha aqui, ó. Ketchup na pizza. O mineiro põe, né? Eu não ponho, não. Carioca põe também. Quebrar espaguete. Não. Qual é o pecado capital que na gastronomia, na cozinha, que a Isabela não curte? Eu não gosto do camarão com queijo. Boa. Frutos do mar com queijo, requeijão, essas coisas que o pessoal adora, né? Não... Catupiry. Eu acho que você mata o camarão ali. Então eu gosto muito da simplicidade, assim, dos ingredientes. Quando você tá trabalhando com uma vieira, um camarão, uma lula, um polvo... Sentir o gosto do... Então é uma coisa que, pra mim, jogar molho em cima de uma proteína... Eu respeito muito o animal, acho que talvez até
né, pela essa minha formação de plant-based, de vegano. Então, eu acho que quando você tá usando ali uma proteína animal, né, Gente, é fácil cozinhar com proteína animal. Difícil é cozinhar sem. Então, assim, aí o pessoal faz um molho de gorgonzola e joga em cima, né? Eu acho um pecado, assim. E pizza também... Gente, eu acabei de voltar da Itália, fui no final do ano pra Itália. Eu não como pizza na Itália. Pra mim, a pizza de São Paulo é muito melhor. Muito melhor. Eu não gasto minhas refeições. Não, e aqui tem pizza de tudo que você imaginar. Gente. A tradicional napolitana, os caras fazem aqui. Quer comer tem a pizza boa? Não brasileira. vai pra Itália, não. Vai pra São Paulo. Não, Você vai comer as melhores pizzas, assim, espetaculares. Eu acho que São Paulo hoje, de japonês, de pizza, cozinha francesa, mexicana, peruana, a gente é referência e fazemos uma cozinha muito legal, assim, chinesa, indiana, tem de tudo. Eu já indiquei um livro aqui, eu acho que eu vou errar o nome, salvo engano, é As Mentiras que as Nonas Contam. Ah, esse livro é maravilhoso. E na introdução, ele fez um prefácio à versão brasileira, né? Ele fala da importância da imigração e do que os italianos migrantes, né, como eles, quando voltavam para a Itália, carregaram muito da nossa cultura. Então, na verdade, a pizza italiana tem muito da nossa pizza. Ele especificamente cita Brasil, Argentina e Nova York, né, como uma influência grande. Eu fui a Rusticella d'Abruzzo, que é uma marca italiana, me chamou para ir para a Itália, chamou vários chefes do mundo inteiro, tinha chefes do mundo inteiro, e me convidaram e eu fui. E eu levei um Minas padrão. Um canastra. Curadinho, levei escondido ali na mala, cheguei lá, abri pros chefes e tal. Parmigiano Reggiano, eles falando, eles adivinharam qual era o queijo. E você falei, da sua ali, retinha. Quando eu falei que era mineiro, não tá entendendo, eles falaram assim, não é tão bom assim. Que é o contrário, né? A gente brasileiro pode estar comendo o pior Parmigiano Reggiano da Itália, o melhor canastra. Você vai falar que o dele é melhor, e eles não. Eles tinham certeza que eles estavam comendo um Parmigiano Reggiano. Eram chefes, não era uma pessoa que não entendia de comida. E aí, quando eu falei, não, esse eu trouxe lá de Minas, lá do Brasil. Não é tão bom assim. E falou de verdade, assim. Ele falou, não, agora que você falou, realmente não é tão legal. Agora eu entendi que não era tão bom. Julgamento de Paris. Pelo amor de Deus. E queijo, gente, o que o Brasil tá fazendo? Mas é interessante queijo bom. É isso mesmo que você falou. Eles têm Eles protegem. Exatamente. Eles protegem. O deles é o melhor. Como disse a Larissa Finha aqui pra gente, o cara vai lá, vai tomar água, vai tomar água. Exatamente. E o brasileiro é o contrário, né? Tem um negócio, né? O vinho, né? O queijo, o chocolate. A gente tá fazendo charcutaria, a gente tá fazendo coisas excepcionais. Charcutaria é legal. Excepcionais. Grande Hugo Sobrinho da Encâniva. Gente, nossos queijos estão ganhando prêmio no Vários mundo prêmios. todo. Vinho ganhando Oswaldinho prêmio no lá mundo da todo. Lagoa. E o brasileiro ainda com essa chatice de Parmigiano Reggiano. Eu falo, gente, não é possível. Olha o que o pessoal tá fazendo aqui em São Paulo, no Sul, em Minas. Que não desmerecendo, é excelente, mas a gente tem excelentes queijos e várias outras coisas. E é uma coisa que também. eu acho que é uma coisa que tá vindo na gastronomia muito forte, é uma tendência que vai aumentar muito, é trabalhar com ingredientes regionais, trabalhar com o que é nosso. É uma coisa muito importante, assim, de... E tem muito cozinheiro, chefe de cozinha estrangeiro que está no Brasil e que valoriza demais os produtos brasileiros. Tem vários, né? Gente, a gente tem pequenos produtores e produtores maiores também, enfim, que estão fazendo um produto... Gente, chocolate. A gente tá fazendo chocolate muito melhor do que chocolate lá fora. Chocolate com cacau. #chupa Suíça. Não, mas estamos mesmo. Chocolate amazônico, cacau que está sendo beneficiado, que está tendo uma fermentação correta, né? Coisas que antes não tinham. E hoje as pessoas tá aqui, têm. né, cara? Tá aqui. E olha que louco, a Suíça não produz cacau. E a gente vende o pior cacau pra eles. É muito louco, a gente produz cacau, os caras não produzem. Mas é isso que tá acontecendo, o cacau bom tá ficando aqui. Ainda o pessoal bem, tá né? sabendo. Ainda bem. Agregar valor aos nossos produtos. Poxa. Que você quer perguntar? Não, eu vi que você pegou o livro, que você tinha falado do livro. A gente tem uma pergunta tradicional que é para você indicar um livro, um filme, uma série, enfim, pros nossos seguidores. Então, eu não tenho costume de ler. Nenhum, assim, não consigo ler, eu não consigo prestar atenção. A cozinha não deixa ela ler? Não é nem isso, eu não consigo mesmo. Eu leio uma página, eu tô na segunda, eu não sei o que eu li na primeira. Eu penso, não consigo, de verdade, é uma dificuldade. Você não tem problema de ler a receita, né? Pelo amor de Deus. Tenho também. Eu tenho que ler várias vezes, leio de novo. Eu sou muito desatenta, assim, eu tenho que... Que barato. E eu acho que eu cheguei numa época da minha vida também que não cabe mais nada na minha cabeça. Então, eu tenho que dar prioridade para o que eu quero mesmo. Então, sim, eu tenho essas coisas. De série, eu assisto tanta coisa, gente. Assim, tudo que tá. Toda semana eu olho que tem tá alguma pra indicar? Você falou, essa aqui não pode perder. Eu vou assim, indicar essa série boba que eu adoro. Não importa.
Não gostei tanto da última temporada, não, mas é Valéria. Da Valéria. Netflix, é uma série. Eu amo, eu sou apaixonada por essa série. A Que última, legal. a última acabou. Assim. Vou Eu acho que eu procurar. fiquei triste porque acabou. Vamos ver, vou procurar. Mas é levinha, é espanhola, é uma pessoa jovem, assim, mais ou menos da minha idade. Uma coisa. É boba. Mas eu amo essa série. E é uma Que série, eu tô legal. indicando porque posso indicar várias aqui que todo Claro, mundo claro. já assistiu. Então quis indicar uma diferente que eu adoro, assim. Tá bom. Muito a bom. gente aqui no Conexão Tanino, viu, Isabela? A gente indica também. Eu já estava lendo esse livro aqui há algum tempo, do Yuri Noah Harari. Eu gosto muito do Harari, né? Então esse é o quarto livro dele. Começa com o Sapiens, Homo Deus, o terceiro eu esqueci, e o quarto é o Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra e Inteligência Artificial. Se você quer entender o que está acontecendo no mundo de hoje, campeão e campeã, tem que ler isso daqui, cara. Isso daqui, ó. Esse cara antecipa a tendência. Você vai ler coisa que está acontecendo agora. Ele começou a escrever em 2022, ele concluiu ano passado. Mas ele na minha opinião, é o filósofo do século XXI. É o Harari. Todos os livros, os que eu mencionei, né, o Sapiens, o Homo Deus, ele já antecipa um monte de coisa. Sapiens mais histórico, o Homo Deus, ele antecipa um monte de coisa. E agora o Nexus, é o que eu falei. Se você quer entender o que está acontecendo hoje, tá aqui, ó. Essa é o a Simpsons da dica. literatura. É, total. E tem vários vídeos dele do TED Talks, cara, do Yuval. Coloca aí Mas é tão no legal você ler Google. uma coisa que o Você cara tá no escreveu em YouTube, 2022, depois que você. É isso. Vai lá É assistir. isso, né? é isso. Assim, ó, ele, pra mim, é o filósofo do século XXI. Gente que tá É o à frente do filósofo. seu tempo. Ele é impressionante como ele antecipa tendências. E outra, né? É uma pesquisa. Ele falou de filósofo. Sabe quem é o filósofo aqui, hein, diretor? Eu sempre tenho uma de filosofia. Além do Harari. Além do Harari, Eu temos sempre aqui tenho o uma nosso- filosofia. Vou falar uma pra vocês agora, hein? A autoridade do argumento vale mais do que o argumento da autoridade. Deu tilt. Pegou essa? Não, deu tilt. Volta aí, assiste de novo e lê. Isso. Mas assim, ó. Deu tudo errado, deu tudo errado. Nesse ínterim, capricha aqui, ó. Tá? Aproveita, boa leitura. Eu queria Vai virar um conseguir ler. meme esse eu aí comprei agora. até aquele Kindle, nem assim, não consigo. Kindle, que tá legal também. Não consigo, eu me Fica perco. na Valéria? Netflix. Qual que é a Valéria? Valéria. Valéria é muito bom, Fica na gente. Valéria. Vocês não provaram o tinto. Falta só mais um aqui pra gente tomar, hein, Não Ronaldo? provamos, não. Calma. Iremos ó. provar, Eu tô aqui, ó. Ronaldo, ó. Ó os tacinhos aqui. O tinto... Não, esse daqui eu Mas vou... tá aí, ó, Qual tem que é a um- uva do tinto? Mas Olha que bonito, É cara. Merlot, acabei de Olha. falar, mas já esqueci. E gente. Cabernet, Cabernet não Merlot, lembro né? se é Franc ou Sauvignon. Acho que deve ser Franc. Ó, já te falo. Eu sou muito... Mas assim, eu não tô entendendo. Ela tá com uma taça só? Ela passou pra gente, pra provar Ah. os vinhos. Cabernet Sauvignon e Merlot. Cabernet Sauvignon, mas daí. Olha. E as pessoas Bem elas têm esse aromático. preconceito achando que o vinho lata não é um vinho bom, né? Eu não sei qual foi, enfim, como é que vocês fizeram, tal, mas assim, os três A minha são sócia, muito frutados, Ela né? trabalhou na Ambev a vida toda. A Jaqueline. A Jaqueline Barsi. E ela trabalhou na Stone também. Ela foi do mercado, é. E aí ela Eu na conheço, é que ela não lembra de mim, pandemia- mas eu conheço Tem que ela do trazer mercado aqui, corporativo. Ela é muito boa. E é sommelier. Ela é sommelier. Sommelier. E ela foi isso, ela foi pro sul na pandemia, apaixonou pelos vinhos, pediu demissão e a curadoria Foi dela. assim? Ela entende 1 bilhão de vezes mais de vinho do que eu. Que interessante, eu não E sabia. aí ela decidiu empreender no mercado com vinho em lata. Olha, E me chamou pra ser sócia nessa Que empreitada. legal. Então eu tô desde o início com ela, mas ela que é a pessoa que... Ela sempre me manda, qual dos dois você gostou mais? Ela já me manda o produto meio pronto, assim. E a Claudinha entrou depois, a Claudinha Entrou Leite entrou depois. depois. Claudinha Claudinha também tá convidada pra vir aqui, depois a Jaqueline também. Vamos ver as três aí, ó. Vamos montar as três aqui, ó. Eu sozinha, eu falo muito, Imagina! imagina as três. Nossa, Seria 5 horas de sensacional. podcast. Eu achava que eu iria preferir na ordem que a gente tomou. Branco, rosé e tinto. Exatamente. Eu ia gostar mais do branco, depois do rosé e mais do tinto. Eu não sei porque eu faço uma associação com que o vinho branco e espumante entra bem na lata. Sim. É minha. Talvez porque eu imagino sempre, né, a oportunidade de ir numa piscina, algo mais leve e tal. Mas eu gostei bastante. E outra, dificilmente o tinto me ganha.
em lata. Rapaz. E eu gostei bastante. A viu, gente Dô? faz um vinho. A gente tem também, que eu tava falando pra você. A gente tem os vinhos mais doces, né? Mas esses 3 que eu trouxe, a gente tem um Prosecco também, que é um espetáculo. São 4 vinhos que você não acredita que você tirou de uma lata, assim. Não, impressionante. Onde o seguidor compra? O lugar melhor pra comprar é o nosso site. Primeiro que ele vai pagar menos e eu vou ganhar mais. Então, Excelente! Excelente! É o melhor lugar. Artse.com.br, eu imagino. sempre tem um descontinho, um cupom de desconto. Sempre tem. Um mimo. O Prosecco também é em lata. Também é em Cara, lata. Prosecco você deve estar vendendo igual água. Vende muito. A gente no lançou ele no depois. verão, então, eu imagino. Vende bastante. E é o que eu te falei também antes da gente começar a gravar, restaurante tá comprando muito. O Prosecco pra bar, né? Porque você não tem perda. Então o cara faz 1, 2 drinks ali. Isso, tem o drink também. não verdade. perde. Interessante. E no vender a taça, né? Porque nem todo Na restaurante... taça o cara abre, põe a taça e... Cada uma lata são 2 taças, né? Você pensando, ela tem 269 Sim, ml. praticamente 2 Então é o taças. que eu falei que os restaurantes fazem. Eles não escrevem quem lata, coloca qual é Entendi, a uva, parará. entendi. E tem as promoções. Pediu uma taça, Perfeito. ganha a segunda de graça, é a mesma lata. O cara vendeu uma lata, que ele... E, cara, é um CMV maravilhoso. Você vender vinho em lata no Sabe restaurante. que ela tá dando uma ideia, né? Você, entendeu? Você que tem restaurante, ó. Tem uma ideia que a gente tá falando. De repente também ter. Depois a gente conversa sobre isso. Olha o Em off, spoiler. em off. Olha, eu tinha mais uma ideia aqui, ó. Que Um bom que eu te spoiler dei uma aqui, ó. ideia, Tá fico dando uma feliz. ideia bacana aqui, viu? Essa menina aqui é um Furacão furacão de ideias. Agora eu vou pressionar a Isabela Dolabella. Manda, André vamos Belfato. pressionar. Quero saber Polêmica. 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 Agora. Quem cozinha melhor? Você ou sua avó? A minha avó não cozinha. Ninguém na minha família cozinha. Não? Eu sou de uma família que não entra na cozinha. Então, pera só um pouquinho. A minha avó, ela... Como assim? Pera A um minha pouquinho. avó, ela brigava com a minha mãe se minha mãe entrasse na cozinha. Você me dá licença Minha um avó é muito minutinho, antiga, ô? gente. Meu avô era de 1906. É uma geração muito... Você me dá licença um minutinho? Com certeza. O diretor, Alguém fez merda, filho né? da puta, né? Alguém Qual? cagou Qual? no pau. O cara meteu no errou, roteiro né? aqui a avó Errou dela que feio, não errou cozinha. É rude. foda, hein? Quem Tudo colocou bem, no roteiro as pessoas aqui, ó? querendo derrubar a gente aqui, Tão diretor. querendo derrubar. Passar Você sabe perna, quem hein? fez o roteiro hoje? Não sei, cara. O Gepeto? A minha mãe gosta de cozinhar, mas não... Então, peraí, vamos cortar essa parte e vamos lá. Vamos, Não, brincadeira, senhor. Quem brincadeira, fez o vamos lá. roteiro não fui eu, esse aqui não. Bom, Mas mas tudo bem. então agora eu vou mudar. Ninguém cozinha na sua família? Ninguém. E de onde você tirou essa Foi paixão? do atleta, não foi? Não, primeiro lugar, né? Ninguém cozinha da sua família mineira? Mineira. Olha mais que eles ou vão menos, assistir. Ninguém cozinha mais ou menos. Olha que né? eles vão assistir. Não é hein? mentira. A minha avó fazia doce, ela é de Ponte Nova, então assim, mas ela não fazia. Ela Ela é de Ponte ensinava Nova? alguém a fazer. Minha avó tinha horror a cozinha. Pra ela, a cozinha era uma É coisa. mesmo? É. Quando eu falei com ela, eu falei, vó, vou fazer gastronomia. Ela, astrologia ou gastronomia? Astronomia? Eu falei, não, vó, gastronomia. O que é isso? Eu falei, é uma faculdade de cozinha. Ela olhou pra você vai ser cozinheira cozinheira na casa dela, olhou. Rosália, você faz faculdade pra trabalhar aqui em casa? Que história é essa? Ela achou uma coisa absurda, assim, alguém falou. E eu sou da primeira turma de Minas, assim, quando eu tava com 17, né, pra 18 anos, lançou uma faculdade de gastronomia, eu falei, eu quero. E foi por causa do esporte, assim, que me interessei. Mas foi isso mesmo, o esporte? Foi total. Eu tinha uma funcionária na minha mãe, né? Tinha funcionária que cozinhava e ela fazia uma comida mineira, uma cozinha mais gorda, né, gostosa. Putz, mineiro. Mas assim, bife muito passado, coisa. Eu já gostava de carne mal passada, eu já tinha essas chatices, sabe? E aí eu ia pra cozinha e fazia o meu bife, sabe? Fui começando assim, sabe? Desde muito pequena, um molhinho de salada. Tava no seu DNA, você nem sabia. Tava. Eu falo, eu virei cozinheira por 2 motivos. Um, eu sou gulosa e 2, a cozinheira da minha casa não cozinhava bem. Então eu tinha esse interesse de ir lá e fazer, porque ela pegava um filé mignon, ela fazia ele bem passadinho, eu não gostava. Então eu ia lá pra fazer o meu filé mignon, sabe umas coisas assim? Um salmão, eu gostava de deixar o meu mais mal passado. E ela, na cabeça dela, isso não existe, comer comida mal passada. Engraçado, né? E aí eu fui pra cozinha por isso. E aí eu comecei a amar cozinhar. Então, assim, é porque eu sou gulosa e porque... necessidade mesmo de querer comer do jeito que eu queria. Ali dentro Que era da... importante pro esporte, né? Pô, triatleta, enfim. A família da minha esposa tinha uma propriedade rural próxima aqui de São Paulo. E aí ela conta que quando ela era pequenininha, ela chegava, a mãe dela ia cozinhar e ela corria escondido para a casa da caseira, que era mineira, que fazia uma comida para ela, né? Comidinha caseira A mesmo. memória afetiva. A mãe dela cozinhava também. A mãe dela fazia uma boa comida caseira também.
Mas ela era apaixonada na cozinha mineira dessa o pessoa. mineiro é que... muito alho, muita cebola, é muito tempero, né? E dá-lhe torresmo, e dá-lli... É Nossa. pouco, né? É bacon. É. Eu acho que a única coisa que não é boa, eu brinco, eu falo, a única coisa que tem essa disputa, né, de comida. Que, querendo ou não, comida mineira é uma comida caipira que tem em São Paulo, que tem em Goiânia, né? Eu falo que só o angu nosso não é o melhor, não. Porque eu não gosto desse angu sem sal, sem tempero. Eu prefiro uma coisa mais... Eu gosto muito de tempero. Mas me fala uma coisa, tem um negócio que não bateu aqui. Você falou que começou a cozinhar, você... Enfim, era atleta, enfim, blá, blá. E você fez 2 faculdades. Onde entrou o direito nisso aí? É porque, na época, meus pais não queriam que eu fizesse gastronomia. Foi então, por isso mesmo? se você fizer uma faculdade, eu te pago a Entendi. gastronomia. Foi tipo um combinado. Eu sei, tem alguns amigos que foi assim, ó, pai, tá aqui o teu diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. Mas eu fiz junto, eu fazia por isso que Você eu fez abandonei os- o triatlo. Eu fazia uma de manhã, uma... E treinava, eu fazia É. uma faculdade de manhã, Aí, uma quando eu tarde, comecei a fazer de estágio, madrugada ela eu treinava. larguei o triatlo, não tinha como. E aí eu fiz estágio para formar tanto no direito quanto na... E você já fez Ironman também, essas coisas? Não, assim? eu falava assim, quando eu for velha, tiver uns 30 anos, eu vou fazer um Ironman. Quando eu for velha com 30 Quando eu for anos. velha, quando eu tinha 18, né? Quando eu tiver velha, né? Uns 30 anos, eu vou fazer um Ironman. Hoje eu vejo que tá muito distante. Eu tô com 35 e não tô velha e tá distante. de eu Mas qual querer que era o fazer um triatlon Ironman. que você fazia? Era O um- olímpico. Ah, É são- bem menor, é. É o que chama de short, né? Ou não? Não, é o olímpico. A gente fecha... com- Não é, Não, Ronaldo. não é. O olímpico. short é menor. É menorzinho. É menor? São 1000 metros nadando. Agora, gente, eu sou muito ruim de cabeça. 1000, enfim. Sei Vamos lá. lá. 1000 metros nadando, 40 pedalando e 10 quilômetros no final. O Ironman são Caraca. 40, acho que são 3.000. Esse é o Olímpicos. Bom, seria pra Olimpíadas. Sim, é o olímpico. Mas o Brasil não. A gente não tinha. Não. Não é um esporte. Pô, Tão... mas na sua época, você é alta, Peraí, grande. tinha a Fernanda Keller, Tinha a né? Fernanda Keller. Que foi nossa. Mas se você campeã do pensar Ironman milhares de vezes. mas se você pensar, era a única, né? Era a Eu única. achava os maiôs dela, a gente era apaixonada. Não, não era o maiô dela, tinha um corpo maravilhoso. Eles eram Pra da estudar- Nike, como assim? Não, pra estudar- coloridos Oh. de flores. Eu jogava no Google, na época não tinha essa facilidade. Maiôs, Fernanda Era Keller, não Yahoo, existia, era dela, era uma coisa muito colorida, ela era mais Era. né, diferente ali no Ironman, sempre colorida, sempre eu achava ela o máximo. Que E ela devia ter barato. 30, 40 anos, é velha. Quando eu for velha, Ah, quando for velha, de repente eu... gente, é engraçado isso, né? Você É faz muito louco. 30, você faz. Não, Muito louco. é louco isso. Agora, como você fez... Você concluiu a faculdade de Direito, né? Sim. Então explica Fiz pra OAB. gente. Porque assim, eu Foi horrível. sou... Foi horrível. Porque se ele é advogado... Tem que, então- cara, tem que ler muito. É horrível. Tem que ler Eu muito. colava muito. Aí, ó, tá vendo, pessoal? No começo eu sempre falo, quem não cola, não sai da escola. Muito, tá aqui muito, um a absurdo. convidada que... Tá vendo? E eu sou grande e enxergo muito bem. Então eu sento aqui, ó. E cara de pau, né? Eu sento na frente, tipo, segundo, porque eu sei que o professor não tá muito de olho em mim. Colava tudo, eu conferia. Eu olhava o da frente, o do Sensacional. lado, o de trás, eu convivia bem. Mas Sensacional. colando 100%. Eu chegava em prova que eu não sabia nem o que tava Ainda bem que seus acontecendo. filhos são pequenos, não sabem ainda, porque senão eles vão colar pra Mas caramba. eu acho importante, eu acho que a inteligência emocional, a safadeza faz parte da vida, gente. Porque... Gostei da inteligência emocional. hein? Eu falo, eu não sou uma pessoa inteligente, não sou, mesmo, eu não sou boa em matemática. Nunca. Imagino ela naquele dia Eu com nunca um monte de consegui. gente, não sabia a receita, ela não foi nada inteligente. Ela deu um jeito. Mas é a inteligência arre- emocional. Arrebentou, você foi super Matemática inteligente. nunca entrou na minha cabeça. Passou da 8ª série, eu não aprendi absolutamente nada. Eu não conseguia, eu juro que eu me esforçava. Eu não conseguia. Física, eu tinha um professor que chamava Aquiles. O Aquiles. Ele tinha dó de mim, ele me dava nota que eu não tinha. Ele tinha dó. Aí teve uma vez que eu fiquei sem graça, eu falei, Aquiles, mas assim, eu errei tudo, né? Ele falou, você escreveu o seu nome direitinho. Ele tinha, porque eu tenho, gente, eu me esforçava, não entrava, não entra. O Aquiles vai lembrar disso. Não entra na minha cabeça. Física, matemática, não entra, não tem jeito. É que nem nossos filhos hoje, eles tiveram prova de português. E eles tiveram lá mesóclises. Então, Isso entrava, eu isso falei, entrava. cara, mas assim, você não vai ser. É bom pra você entender, mas você não vai usar. Vai usar quando você for escrever. né? E mesmo História, assim. geografia, eu conseguia. Puta, ia. que barato. Exatas. Por isso que eu fiz direito. Quando meu pai falou, você vai fazer uma faculdade na Milton Campos, lá em Belo Horizonte? Seu pai é advogado ou não? Não, mas a família da minha mãe toda é. Ah.
Foi também um dos motivos de eu ter feito. Aí o vestibular só tinha humanas. Eu passei com bolsa. Opa. É mesmo? É, aí tinha humanas. Se tivesse uma matemática, uma física, eu tomava bomba. Não acertava Uma raiz nada. quadrada ali, o bicho ia pegar. Não tinha jeito. Gente, não entra na minha cabeça. Eu tenho- De fazer aula particular, de tentar, de me sentir burra. Daí eu falar, cara, não consigo. Não tem jeito. Até que eu desisti. Na 8ª série eu desisti. Eu não tentei mais aprender. Aí eu colava. O marido da Carol, que é aquela médica que eu De mencionei, BH. isso. Ai. Ele é formado na Milton Campos e ele é um pouco mais velho só que você. Se bobear, foi bicho dele lá na Milton Qual que é Campos. o nome dele? José Eduardo. Ah, não lembro. Acho que não. José O Eduardo. Zé Edu. É que ele deve ter algum apelido É o Dudu, lá. o Dudu. É, o Dudu. O que você mais gosta de comer sem ser comida japonesa? Chocolate. Qual que é o que você não gosta de comer? Nada. Ah, não, mentira. Eu como tudo. Mentira. Juro Sério? por Deus. Até já foi pra Ásia. Comeu escorpião, Já, comeu... não, mas não fui pra Tailândia. Né, Comeria. Não tem problema nenhum. Não É? comer nada. Eu gosto de experimentar tudo, assim. Coisas assim, talvez éticas que eu não comeria. Ser humano e cachorro. Não quero provar. Mas de restante, a África, comi várias coisas diferentes. Que barato. É, não Mas sempre tem- foi assim ou foi depois que Sempre, você... Não tem nenhum ingrediente que fala, giló, que... Eu gosto Mas de desde tudo. criança? Você Desde criança. experimentava e... Eu, vamos- uma vez num rodízio desses de estrada, eu chorei e meu pai falou, mas por que você tá chorando? Ninguém colocou diabinho verde pra mim, era quiabo. Eu chorei porque não colocaram quiabo no meu prato. Então, assim, eu gosto muito de acompanhamento, de legumes, vegetais, é uma coisa que eu gosto muito de comer. E teve algum prato no mundo aí que você comeu e falou, cara, vou ajoelhar aqui porque tá espetacular. Eu acho que toda vez que eu vou pra Paris, eu tenho essa sensação. Assim, Sério? eu gosto muito de comida francesa, boulangerie, da parte deles, eu acho... Hoje a gente em São Paulo tem muito bom, mas também tem muito ruim. E o lá o ruim é bom, né? Então, Entendi. mas é uma comida que eu gosto mais do que a italiana, por exemplo. A italiana eu gosto, mas assim, você consegue reproduzir em casa, é muito fácil. A francesa, ela tem muitos processos, né? É uma comida bem trabalhosa. A comida italiana é mais descomplicada, faço a qualquer momento, assim. Não... Que Agora eu gosto muito de... interessante. Na França, eu gosto muito de comer na França. Então, e a comida tailandesa? E, na verdade, eu Sou acho que apaixonada. a taiwanesa. O Diego Arrebola, que é um sommelier famoso aqui do Brasil, eu e o André, a gente foi almoçar com ele e ele indicou um restaurante, chama Oye, salvo engano. Conheço. E aí, como o Diego estava na mesa, então tudo... Vila Mariana, se não me engano. Vila Mariana. E É todo- famoso esse restaurante. É. Isso. E aí, como o Diego estava na mesa, todo prato que vinha, o pessoal vinha explicar o que era. Igual eu, quando era adolescente, ia viajar, até pra esquentar a lasanha da Sadia era eu. Ela é chefe! A quantidade, assim, de camadas... Não, é Por exemplo, uma coisa impressionante. tinha um- É impressionante. De sabores, Tinha né, uma de- sobremesinha, era desse tamanho. Eu acho que a chefe ficou meia hora para explicar pra Não, gente isso, o que ela isso, tinha isso, feito pra aí, colocar é, ali. é É impressionante. impressionante. É. É muito Mas, complexo. mas você falou um negócio interessante, que uma das coisas que você mais gosta é chocolate. Chocolate. Chocolate harmoniza com vinho? Você Muito bem. Muito bem. Muito bem. Chocolate harmoniza com tudo. Não, só pra saber. Você toma o seu vinho com chocolate ou... O Juan Alba fez um vídeo espetacular sobre esse Foi, assunto. não, realmente Segue ele lá. mandou muito pra mim bem. funciona chocolate. Foi tendencioso, mas ele mandou muito Eu bem. não sou uma pessoa de sobremesas, mas chocolate é um negócio que eu gosto muito, assim. É? Muito. Se eu pudesse, comeria todos os dias. Mãe, dá uma dica, então. Não pode? Dá uma dica Eu de gosto muito da chocolate. Luísa Abram. Luísa Abram. Mestiço chocolate também muito bom. Eles fazem um chocolate muito bom. E a Dengo, tá? Pra todo Peraí, lado. que aí. A Dengo mestiço. tá mandando bem demais. Chocolate. Achei um mestiço. Mestiço, isso também. A Luísa Abram, até o chocolate branco dessa menina é bom, gente. É uma coisa louca. É? E ela que beneficia o cacau. Ela E aí tem você toda fala uma chocolate história. branco não é chocolate, tem muita gente que claro fala. que é. Tem muita gente, não eu é. adoro falar besteira, né? Mas o chocolate branco dela é um espetáculo. É mesmo? A Dengo também tá fazendo um trabalho Dengo. espetacular. Tá, só pra gente gravar aqui então. As indicações de O chocolate. nome Dengo saiu da família, depois eu te conto. Eu acho maravilhoso o chocolate. As indicações de chocolate são. Grande Fernandão. Luísa Abram, acho que é o que eu mais gosto hoje. O Mestiço tem um chocolate também muito bom. Idem. E Dengo, acho que tá justo, tá bom. Show.
Muito Provem legal. o chocolate branco da Luísa Abrão. É um Pra gente finalizar, então, projetos, futuro, o que você tá visualizando aí de... Eu tô com 2 coisas em cabeça, assim. Ainda não é o vinho. Mas... Tem a vinícola, que você já falou. Ainda tá distante, mas eu tenho muita vontade de abrir uma padaria artesanal e um outro it kitchen maior, porque hoje a gente recebe até 40 pessoas cozinhando e eu tenho uma demanda de empresas que querem colocar 100 pessoas, enfim. Então, é uma possibilidade, mas a padaria... Eu fiz um curso recente com um chefe italiano de panificação, de pizza, e fiquei muito apaixonada, assim. Era uma coisa que eu não tinha tanta paixão e fiquei muito apaixonada. Então, é um negócio que eu Que legal. gostaria. Já até olhei um imóvel, mas ainda tão... Mas Já até olhou o imóvel, mas sabe eu como é não que tenho é? Aí eu não tenho tempo, entendeu? É loucura. Aí eu falo, não, Isabela, volta. Não, agora Que era não. uma das perguntas, né? Como equilibrar tudo isso? Não tem jeito. Filho, não tem marido... jeito. Cada hora uma coisa é ali prioridade, mas Caramba. dar conta de tudo é impossível. É impossível, não tem jeito. Inclusive, pessoal, pra vocês saberem, nós estamos gravando agora, são 3 horas da manhã, porque é o único horário que ela tinha pra gente poder gravar. Inclusive, aproveita, esperei até agora, clica aqui, ó, Nossa, a gente curte, tá falando há quase 2 curte horas. curte o vídeo, se inscreva no canal, ajuda a gente, compartilha o vídeo e põe o sininho aqui, ó, clica no sininho, que o sininho é campeão mágico. pra gente, ajuda a gente, beleza? Isabela, ó, eu queria agradecer, nós gostaríamos de agradecer Eu que demais agradeço. a sua Prazer. presença, a confiança. Você é uma menina ainda, né? Você é uma menina espetacular. A minha que esposa isso. Incrível, estava... incrível. A minha esposa foi visionária de te seguir há tanto tempo Há atrás. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, porque Quero realmente conhecê-la. Incrível. você é uma menina incrível. Parabéns Não, pelo, eu fico feliz, pelo obrigada. seu trabalho, Minha mãe as também suas acha. ideias. Adoramos o papo aqui. O que foi que você falou? Eu não vi meu. Minha mãe também acha. Gente, minha mãe é minha fã, vocês não têm ideia. Ela vai assistir inteirinho. vai Como que ela mandar- chama? Fatinha. Ô, dona Fatinha, ó. Conexão abraço pra dona Fatinha. Um beijo Ela enorme é- pra senhora. E digo mais, viu? A senhora tá totalmente correta. Saúde de pra ser... Ela senhora. é minha fã número 1. Ela é minha filha. Ela mora lá Disputa em- Belo Horizonte. Eu tô tentando trazer ela pra São Paulo. É porque eu tenho 3 irmãos, né? Ih, não vem. Não, mas acho que vai. Será? Conta meus irmãos. Não Tá quis lá não me desde... assistir, não, mas minha mãe Ixi. vai. Minha mãe vai vir. Já tô olhando apartamento pra ela. Tô Boa. Vem Dona- pra cá. tentando. Pô, sua única filha é menina, pô. Ah, tem que vir, Fatinha. Pô. Dona Fatinha, Dona também, Fatinha. também fiquei fã da moça, viu? Tô esperando pra ver com o que ela vai aprontar ainda nesses novos projetos aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado gente, foi um demais, prazer. viu? Obrigada. Eu sou o Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. Nós somos o Conexão Tanino. Saúde. Saúde.